Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Pela última vez em 2024, eu sou o Tássio Veloso. Eu sou o Josué de Oliveira. E eu sou a Ana Marques. Google condenado por monopólio, o início da era da IA nos PCs, Twitter bloqueado no Brasil e lei contra o TikTok nos Estados Unidos. Esses foram só alguns dos principais acontecimentos da tecnologia esse ano. Então, no episódio de hoje, a gente traz o melhor e o pior da tecnologia em 2024. Se prepara para mergulhar no que de mais relevante aconteceu na tecnologia, inovação e negócios. Mas antes, não esquece de ir lá dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Um dos principais desafios de empreendedores e microempresários que prestam serviços para o exterior é a gestão das finanças. Receber pagamentos vindos de fora pode ser demorado e as regras nem sempre são fáceis de entender, né, Josué? Pois é, e é para atender essa demanda que a Wise está lançando a primeira conta multimoedas para PJs do Brasil. Com a Wise Empresas, você simplifica suas finanças internacionais e, de quebra, protege seus ganhos da temida instabilidade cambial. A Wise Empresas permite que você escolha entre mais de 40 moedas para receber pagamentos e mais de 70 na hora de pagar fornecedores de fora do país. Outra vantagem é que você tem acesso a um cartão de débito internacional Visa, diretamente vinculado à sua conta empresarial. Então, se você é empreendedor, quer fortalecer a sua atuação internacional, abre a sua conta PJ na Wise e receba dinheiro sem perder dinheiro. Bom, não tinha como a gente não começar esse episódio falando de inteligência artificial. Ela continuou sendo o centro das atenções em 2024, só que agora num cenário um pouquinho mais realista. Acho que todo mundo teve a oportunidade de testar algum modelo. A gente teve vários lançamentos, novas versões esse ano, então OpenAI, Google, Meta e Anthropic também. E a gente até brincou que virou um clichê ouvir falar não sei quantos bilhões ou trilhões de parâmetros. Se antes o critério era esse, né, para as LLMs, para a gente falar que ela é melhor, tem mais parâmetros, esse ano a gente viu também essa redução na quantidade de parâmetros, mantendo a mesma qualidade. Por outro lado, os investidores também estão mais exigentes, tentando entender no que vai dar isso, né? Qual que vai ser o modelo de negócios que vai ser utilizado para rentabilizar esses sistemas. Eles são muito caros para desenvolver, para se manter também, mas até o momento não se sabe muito sobre as aplicações e como que isso vai dar dinheiro. Então a gente tem planos de assinatura da OpenAI, do Google, da Microsoft, só que o que sabemos é que isso ainda não cobre o valor que foi investido no desenvolvimento desses modelos. Então o mercado segue empolgado, investindo muita grana, queimando muito dinheiro, só que nessa cobrança por resultados, né, Josué? Exato, e nessa corrida, nessa ânsia de todo mundo usar IA, aconteceu uma coisa que a gente falou no ano passado sobre a ideia de que IA viraria uma commodity. Eu acho que a gente está vendo exatamente isso acontecer. Assim, o fato de a gente ter IAs, não só no chatbot tipo OpenAI, Anthropic e tal, mas agora a gente tem, sei lá, no WhatsApp, no Telegram, então você pode ligar pro ChatGPT para conversar com ele. Tem também no Instagram, no Facebook, então de fato eu acho que essa previsão, vamos colocar assim, se concretizou, virou uma commodity. E isso tem a ver, você já até sinalizou um pouco isso na sua fala, né, com um avanço técnico no campo, com essa tendência de termos destaque maior para modelos menores, né, modelos que não necessariamente têm aquela quantidade absurda de parâmetros, mas que dão contra o recado, né, e isso indicaria um caminho de miniaturização, né, e de ganho de escala para essas tecnologias que vão precisar funcionar em tudo quanto é lugar. Celulares, a gente viu isso acontecer esse ano, né, Apple Intelligence,
Intelligence, embora meio capenga, vamos falar sobre isso ainda, Galaxy AI. Então, esses modelos menores estão cada vez mais importantes para a estratégia das empresas, muito embora essa estratégia ainda precise ser ajustada para dar algum retorno. A gente falou sobre isso, eu lembro da gente falando disso na retrospectiva do ano passado, né, quando a gente estava falando sobre celulares que estavam vindo com as previsões, né, de que havia embarcado nos sistemas operacionais. Se eu não me engano, a gente falou de Samsung. Não lembro se foi na retrospectiva ou se foi no início desse ano de 2024. Mas falamos sobre isso e a nossa preocupação era como é que isso vai funcionar nos celulares? Porque é uma coisa que exige um processamento. Como é que vai ser? E a gente viu isso acontecendo, né, na prática, com as miniaturizações dos modelos, né? A gente foi vendo isso ser implementado e chegar nesses aplicativos que tá na palma da mão de todo mundo. Foi popularizando de uma forma até surpreendentemente rápida, né? Do nada todo mundo tava falando de Meta AI. E a Meta, por exemplo, ela lançou o Llama 3.1, aí agora no segundo semestre ela lançou o 3.2, teve um modelo de 400 e não sei quantos bilhões de parâmetros, super avançado e tal. E aí agora em dezembro já, não lembro se foi bem em dezembro, mas o 3.3, que a versão 70 bi, ela tem a mesma capacidade de resultado ali nos testes, né? Ela é comparável com o Llama 3.2 de 400 bi. Então, essa miniaturização, ela tá vindo e ela tá vindo rápido e nesse ponto, eu enxergo uma coisa parecida com a questão dos processadores. Sabe aquela coisa de custo de performance per watt que a gente fala, né? É mais ou menos o que tá rolando aqui com as IAs. A gente tá tendo a mesma, entre aspas, performance, só que no sentido de inteligência da IA, do resultado, só que com muito menos necessidade de volume de treinamento, né? São menos parâmetros para ter o mesmo resultado. E isso, na prática, também se converte em menos watts, né? Ironicamente, porque você precisa de menos processamento para ficar rodando aquele modelo. Então, o que significa que a gente vai ter os modelos que a gente achava super avançados ano passado, em 2025 a gente vai ver esses modelos rodando localmente nos seus computadores com o nome Mini, né, uma nova versão, mas o mesmo no sentido de equivalência de resultado, né? Então, é isso aí, tá se realizando e mais rápido do que a gente pensava. Vai ser tipo aquele lance do iPhone que a versão normal de um ano é sempre a versão Max do ano anterior, tipo, quase isso. O GPT-4o Mini, por exemplo, ele é bem melhor do que o GPT 3.5 Turbo, que era a versão mais potente começo do ano passado, se eu não me engano. E aí veio o 4 e agora o 4o em 2024, né? Então tá avançando muito rápido e já na expectativa de sair a versão 5 do GPT também. Por outro lado, no circuito mais da imprensa de negócios, o que alguns jornalistas e analistas, né, entrevistados têm colocado é que aquela revolução que a inteligência artificial traria, os modelos estão mais eficientes, enfim, tudo que já foi comentado aqui, e o impacto na vida de cada um de nós, né, no meio produtivo, etc. Tem gente falando que não chegou do jeito que se imaginava. Tanto que eu estava ouvindo o podcast, o Decoder, do Verge, e ele mesmo diz que acha que para 2025 a gente deve ver algumas bolhas de IA estourando, que é muito, muito, muito dinheiro, né? Você até falou isso, Mobilon. E no fim, a que preço, né? Aqui veio essa inteligência artificial e ninguém tá sabendo muito responder, aparentemente. Tem uma coisa interessante nisso que está acontecendo com as IAs, é que na tecnologia, historicamente, a gente viu primeiro surgir uma aplicação ou uma demanda, e essa aplicação / demanda, ela era implementada em um dispositivo, falando de hardware, que não era muito apropriado para aquilo, né? Então, por exemplo, eu estava vendo sobre a história de mainframes e desenvolveram um jeito que você usava os mainframes para aplicações pessoais. E aí, daí que começaram a pensar nos PCs. Os celulares foi a mesma coisa, porque a gente começou a usar a internet e a gente falava no Tecnocast mesmo, já brincamos, né? Tem que esperar dar o horário pra você conectar e aí você fica preso ali no meio da sala, que é onde tá o computador da família e tal. E, não faz muito mais sentido ela tá no seu bolso em um dispositivo. E aí vem o iPhone, né, fazendo isso. A Microsoft foi muito rápida, foi uma das primeiras ali com o Windows CE, com o mobile, mas ela não entendeu isso. A Apple que foi entender quando lançou o iPhone e fez tanto sucesso. Mas, enfim, já existia uma aplicação, já existia uma demanda, um use case, porém não era o dispositivo mais apropriado. E a questão da IA é que meio que não tem ainda, né? É um produto, de certa forma, abstrato, que ele pode ser moldado, teoricamente, para várias coisas, mas
ninguém ainda encontrou uma coisa que transforme aquela coisa abstrata numa coisa objetiva que todo mundo quer usar. É sempre, tipo, uma empresa que pega e implementa aquilo um pouquinho em um processo, né? Mas não é uma coisa muito clara para a maioria ainda. Eu acho que os usos profissionais, que geralmente são mais limitados a campos específicos, ficam mais claros. Eu acho que muitas empresas vão se beneficiar de IAs específicas que vão nascer. Um exemplo disso que a gente teve esse ano, e ouvimos falar desde o ano passado, é o Sora, né? Que é a ferramenta de criação de vídeos da OpenAI a partir de texto. Então a gente já tinha ali o DALL-E, o Midjourney, que faziam imagens a partir de texto, e agora a gente tem vídeos, que é um negócio meio impressionante quando a gente vê acontecendo, assim, né? Você digitar meia dúzia de palavras, ele faz um vídeo de, sei lá, 10 segundos que seja, cidade futurista cyberpunk com luzes de neon e as luzes estão refletidas nas poças de água. Ele cria aquele negócio em movimento e tal. Então, isso foi... A OpenAI ofertou isso para estúdios, né? Teve essas notícias que eles queriam emplacar isso ali junto a Hollywood, ou seja, é um uso profissional, mas liberaram para assinantes do ChatGPT Plus e Pro há pouco tempo, né? E pouco depois disso, talvez para cutucar um pouco e pegar o mesmo timing, o Google também liberou ali para testes a sua própria ferramenta de criação de vídeos, que é o Veo 2, que eu vi algumas comparações, não sei se vocês viram isso, mas parece que tá chutando um pouco a bunda do Sora, assim. Tá, resolução mais alta, né? Ele vem em 4K, o Sora é 1080p. Isso. Tem algumas questões, os prompts também parece que ele realiza melhor do que o Sora. Isso. Eu vi que principalmente a parte de gravidade, que é onde o Sora, ele não era muito bom, né, em simular, tipo, caminhar de um elefante, eu vi o exemplo. Fica meio estranho, né? Você olha ele, tipo, tá, um elefante caminhando, mas não é assim que o elefante caminha, né? Uma faca, acho que o MKBHD postou no Instagram isso. Uma faca cortando um tomate. E aí fica uma coisa estranha no Sora, e o Veo perfeito, assim, pelo menos aquele trecho que ele colocou. Então, pra profissional de edição de vídeo, cara, deve ser incrível isso, né? Tipo, você precisa de um cutzinho para ilustrar um vídeo aqui do YouTube, uma coisa assim, vai ser muito útil. Mas também vem os problemas, né, de fake news e tudo mais. Eles são treinados, dizem, né, que são treinados de forma a evitar certas coisas. A biblioteca deles, a Adobe também lançou um modelo, que era o Firefly Video Model, e o deles tem um disclaimer dizendo que não faria imagens com crianças, para evitar, né, certos tipos de conteúdo. E eu vi que o Sora também tem uma guideline parecida, bem semelhante, assim, para evitar tanto usar coisas de fake news, então personalidades, quanto vídeos de crianças, né? Tem essa questão na hora de treinar ali a IA. Mas realmente, assim, sempre há brechas, né? A gente sempre vai... As pessoas têm sempre a criatividade de encontrar formas... Elas vão encontrar as brechas. Eu queria voltar rapidinho aqui na questão das LLMs de texto ainda, né? Mas só pra soltar uma pergunta pra vocês. Porque hoje em dia todo mundo tem acesso fácil ao IA. Ou tem alguma empresa fornecendo, Tecnochat mesmo. Vai lá no Tecnoblog, você tem a IA do Tecnoblog lá funcionando, rodando nesse momento com GPT-4o Mini, né? Mas treinado também com toda a base de matérias do TB. Mas no WhatsApp você tem o Copilot. Agora você tem o ChatGPT também. Pelas interações que eu fiz com o ChatGPT no WhatsApp, tá usando o GPT-4. Não é a versão OU ainda, mas parece ser o 4 full. Telegram, no WhatsApp mesmo tem o Meta AI, né? Já tá funcionando no Brasil. Enfim, para todo canto que você olha, tem alguma ferramenta de IA, qualquer um pode usar se quiser. Vocês estão usando nesses lugares? O que vocês viram de familiares, de amigos, galera que não acompanha a tecnologia? Eles estão vendo alguma utilidade nisso? Eu vejo pessoas discutindo com a Meta AI o tempo todo, assim, virou meme, né, discutir com a Meta AI, postar no Instagram, postar a conversa de tipo, olha como ela me respondeu, ela gritou comigo e depois se desculpou. Então tá virando uma coisa meio assim, engraçadinha, né, as pessoas estão usando, né, na base do humor. Mas utilidade mesmo nesses que vêm embarcados, eu tô vendo pouca. Agora, eu uso o ChatGPT pra caramba no dia a dia, né? Eu tô um pouco mal acostumada. Então, tipo, alguma coisa está travada na minha mente, eu já jogo lá pra destravar e daí prosseguir. Então, e destrava mesmo? Destrava. Tipo, da onde eu vou? Com esse insumo aqui, pra onde que eu vou? Tipo, parei nessa parte. O que eu faço aqui? Tá, então vamos por esse caminho. E a partir dali, óbvio, sempre tendo que
conseguir editar o que é me passado, né? Nunca vem perfeito pra copiar e usar, mas ajuda muito pra destravar várias coisas. Tanto assim, tô sem criatividade pra montar uma apresentação, tô sem criatividade pra... Como é que eu vou chamar isso aqui? Como isso aqui ficaria mais objetivo? Então, ele ajuda muito com esse tipo de coisa, né? Em transformar as linguagens. Mas sempre o input de informação, eu tenho que botar a informação correta, também verificar depois do que vem, porque isso, obviamente, não é o foco, né? No momento dessa IA. Mas pra isso, de destravar, funciona bem comigo. Inclusive, um dos usos que eu tive recentemente, eu tive doente, e aí eu fazia perguntas sobre remédio pra ele. Tanto Meta AI quanto o ChatGPT ainda se confundem muito em relação a isso. Então, colocava lá o nome comercial do remédio. Ele, o remédio XPTO, nome da substância, né, do princípio ativo. E no fim não estava correta essa informação. Eu falava, não, esse remédio é o princípio ativo, o outro lá. Ele, você tem razão. E aí explicava, e a coisa começava a fazer sentido depois que eu fazia essa correção. Mas aí, você fica com o pé atrás, né? Porque se o sistema já errou logo de cara, assim, aí é complicado. Mas esse é o ponto, né? Ele erra e a gente pega as coisas que ele acertou e assume que tá certo também. Então é o que a galera fala, que ele erra com muita confiança. Exatamente. Realmente tem que ficar esperto pra não cair aí nesses erros. Sabe, um ouvinte lá da rádio me falou esses dias que tá usando o ChatGPT no WhatsApp pra escolher os números que vai jogar na Mega da Virada. Ok. Cara, é um método que é tão bom quanto qualquer outro. Vai fundo, cara. Exatamente. Pois é, vou usar também. É porque, assim, as pessoas perguntam achando que, vai ter, né, um super cálculo por trás. E a instrução... Ele analisou todos os outros resultados de todos os outros anos e chegou à conclusão que os números mais prováveis são aqueles. Não, ele não fez nada disso. Ele nem sabe o que é negação. O prompt não era esse, né? Enfim. Daria pra fazer. Se você levantar os dados e mandar pra ele, falar identifique os padrões, aí ele vai identificar, mas do conhecimento dele, difícil. Eu também não tive nenhum uso prático dessas IAs que estão no WhatsApp, Telegram, enfim. Não vi nada de objetivo que eu pudesse usar no dia a dia. Eu já testei pra criar imagens e tal, coisas mais engraçadinhas pra ver. Eu pedi pra Meta AI criar algumas imagens que eu sei que são de empresas. Então, eu pedi pra criar certos heróis e tal. Uma galera tá fazendo esses testes, assim, pra ver até onde ele ia. É ok, assim, é legal. Não me pareceu muito mais impressionante que o Midjourney da vida, mas, assim, por outro lado, tá no WhatsApp, tá na palma da mão ali, é muito fácil de usar. Mas é isso, assim, os usos pras pessoas no dia a dia, usos práticos, ainda não estão tão evidentes assim. Eu acho que os usos profissionais vão ser soluções mais rápidas de se encontrar porque vão ser pontuais para contextos específicos. Mas os usos práticos para cada pessoa, acho que demora um pouquinho. Talvez quando a gente tiver bons agentes de IA, talvez a gente chegue lá. E assim, uma curiosidade é que a Meta chegou com a IA dela, né, as Forceps, no WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, e tem uma galera que tá furiosa e quer tirar a bolinha colorida da Meta AI. E acho que no Android... Cara, é muito invasivo, né? O negócio fica em cima das conversas ali no WhatsApp. É meio ruim. Não gostei também. E no Android ainda tem um botão em cima do botão de iniciar uma nova conversa. E algumas pessoas, no caso do Android, já estavam até querendo voltar para a APK anterior para conseguir sumir com isso, porque a Meta não é uma opção para a Meta, para os clientes da Meta, retirar esse ícone. Mas essa é uma má ideia. Você pode instalar um APK que não tem todas as defesas mais recentes. Não façam isso. Só ignora, sabe? Tem tanta coisa que a gente não usa dentro do aplicativo, ignora e boa. O problema é que eles posicionaram em lugares que você esbarra às vezes. Eu já esbarrei algumas vezes nessa porcariazinha azul. E isso dá raiva. Que nem o povo que esbarrava no WhatsApp na tela de conversa pra mandar dinheiro, né? Aí agora acabou, deu uma facilitada. Sim, Tinha o cifrão. Era. Eu só esbarrei uma vez, que foi no campo de busca, que também já meio que abre uma conversa com a Meta AI. E aí eu queria começar uma conversa com um número que não tem na minha lista de contatos. E você consegue, né? Só colar ali e começar a conversa. Mas eu coloquei e cliquei automaticamente no botão verdinho, porque intuitivamente você vai, né, no botão verdinho. E, na verdade, isso enviou o número pra Meta AI. E a Meta AI respondeu alguma coisa, tipo, isso é um número de telefone. Tipo, eu sei, né? Enfim, mas esse é o método Meta de botar as coisas. É igual quando eles botaram o botão do Reels no lugar do Explorer, eu acho. E aí a gente teve que clicar naquilo pra sempre, porque a gente tava acostumado a entrar ali.
Ah, verdade. Ou de publicação, eu acho que entra no lugar de publicação. Aí toda hora você tinha que entrar. Então a Meta, ela faz isso com basicamente tudo que ela quer forçar que você use no início, assim. Você vai gostar. Eu estou dizendo, Mark Zuckerberg, eu estou dizendo que você vai gostar. Tô dizendo. Você vai Vou amar gostar. isso aqui, clica agora. Mas falando em muitos e muitos dinheiros, eu mencionei os tais dos agentes, né? E parece que essa é a conversa no Vale do Silício no momento sobre, beleza, como é que a gente pode extrair um pouco mais de receita disso aqui para tornar isso útil para as pessoas e de fato tornar factível a ideia delas pagarem por isso. Os tais dos agentes basicamente são, eu já até falei isso no outro episódio, agentes são bots, né? Tipo, que fazem coisas por você. Eles não só respondem quando você pergunta num chat ou criam uma imagem quando você pede, eles têm um pouco mais de autonomia para fazer certas tarefas para você no seu celular ou no seu computador e tal. Então, teve um evento do Google recente em que eles usaram um termo até esquisito, mas eles falaram que era o início de uma era agêntica, né? Agentic Era. E então, assim, isso de fato parece ser algo que muita gente está prestando atenção. A OpenAI tem rumores que deve lançar algum agente que consiga controlar alguma coisa no seu computador. A Anthropic lançou. Então, eu acho que é um passo em direção a, beleza, como é que eu posso tornar isso aqui, esses modelos que a gente já sabe que são legais, em algo que consiga, sei lá, executar tarefas de maneira independente antes das pessoas pedirem, saca? Então, talvez chegando nesse momento, talvez eles vislumbrem aí uma forma de fato convencer as pessoas a vejam, há valor nisso aqui, né? Pagarem e fazerem o investimento valer. E olha, talvez não seja nem antes das pessoas pedirem, mas a ideia da Apple Intelligence, se ela se concretizar, é de você conseguir dar comandos e o robô, entre aspas, ele realiza aquelas atividades entre vários aplicativos, né? Tipo, copia as informações e cria um contato novo e já blá blá blá. Você fala e a futura Siri faz isso. Se acontecer de fato como está sendo imaginado, imagina o computador que, sei lá, o Windows, o macOS, o Android, o iOS, vai ser incrível. E pior que nem precisa de um poder de processamento tão grande, não precisa ser uma IA tão avançada para fazer certas coisas, né? Por exemplo, o Google com o Project Mariner, que ele apresentou agora em dezembro, um dos exemplos que eu vi era uma planilha onde tinha nomes de algumas empresas e aí era tipo, a pessoa queria saber o telefone dessas empresas. Beleza. Aí ela dá o comando, aí ela começa a controlar o seu Chrome. Então ela entra no Google, ela faz a busca pelo nome da empresa, ela entra no site da empresa, no site da empresa ela rola a tela, ela busca a página onde pode ter o telefone. Então, tipo assim, aí você poderia programar um script para fazer o scraping de todas as informações? Poderia. Mas cada empresa tem um site diferente. Então você não consegue fazer o scraping porque você não consegue identificar qual é o elemento HTML exato que cada empresa usou ou qual é a página exata. Você teria que manualmente entrar, procurar a página. Se você vai entrar e procurar a página, pega o número de telefone, copia e cola. Acabou, não precisa fazer um código para isso. Aí eu achei legal, mas, novamente, é um uso tão específico que só vai fazer sentido se essas IAs, de fato, tiverem uma capacidade avançada de raciocínio, né, de reasoning, que eles chamam. No sentido de, ela tem que entender qualquer coisa que você passar para ela. Porque se eu tiver que criar uma IA para cada coisa que eu vou fazer, eu não vou ficar criando, eu vou fazer na mão que é mais rápido. Saca? Ou ainda, às vezes eu tenho a impressão de que é assim, tem um sistema, ele vai conseguir executar aquela tarefa, mas é como se fosse um braço robótico que a gente vê inclusive em teste de celular. Então o dedo metálico tem que ir exatamente em tal lugar, e aí mexe, e assim, se mudar uma coisinha ali daquele contexto, daquela interface, já era, você já perdeu aquilo. Então, aquela programação, né? Então, nesse sentido, eu acho que esses agentes vão ter muito valor, mas se não for exatamente dessa forma também, aí acaba sendo meio, sabe? E me gerou outra preocupação também, que é... Os publishers já estão de mal com o Google, porque ele está chupinhando todo o conteúdo e exibindo ali em cima. Não só com o Google, né? Com todas as empresas de IA, a treta está só começando. Acho que ano que vem a gente vai ver bastante coisa acontecendo nesse sentido. O CEO do Google, se eu não estou enganado, foi o CEO do Google que falou que ele enxerga um ecossistema surgindo em breve, onde as empresas de IA vão encomendar conteúdos nesse ecossistema e os publishers simplesmente publicariam os conteúdos ali e seriam pagos, sei lá, centavos
tráfegos, né, para cada conteúdo. Mas, por exemplo, essa IA Mariner, que faz a busca no Google para você, ela fez uma busca no Google, então não é um tráfego. Apesar de você estar vendo a tela, ter um ser humano vendo, ela entra muito rápido. Carrega a página, já clica no link, carrega outra página, clica no link. Então, é um tráfego que não dá pra gente considerar que é um tráfego humano, é um tráfego de bot, né? E esse tráfego de bot tá imprimindo anúncios. E o Google ganha dinheiro com esses anúncios. Então, mas você viu que essa sequência ela tava acelerada no vídeo do Mariner? Que depois que eu fui ver... Ela tava acelerada? E aí me pareceu bem devagar, do tipo, pra fazer a navegação lá na página ia levar 12 minutos, um negócio assim. Então, mas aí você considera que é um acesso legítimo de um usuário? Aí é um usuário muito devagar agora, né? Não, porque se tá fazendo por mim, eu não tô prestando atenção. Eu posso, sei lá, já que ela tá... Enquanto ela faz isso, eu vou, sei lá, vou ali pegar uma comida. E eu não tô no computador. Então, o anúncio tá carregando na minha tela, mas eu não tô sendo impactado. Então, tem esse lado também, né? De qualquer forma, por ser automatizado, vai reduzir a qualidade dos anúncios. Então... Agora, sabe o que pode acontecer? Sei lá, se as pessoas usarem o Gemini, ou como diz Ana Marques, Gemini, aí o Gemini dá o resumo, mas no meio do resumo coloca uma propagandinha ainda por cima. Mas esse aí... site é um oferecimento de... E se bobear, o safado do Google ainda vai pegar a publicidade que não é fornecida por ele no site e substituir por uma do Google. De acordo com o Tecnoblog, o maior site independente de tecnologia do Brasil, tá ligado? Sim. O Mobilon já aludiu a isso, essa coisa desse ecossistema e tal, né? E, de novo, mais uma coisa que a gente falou no ano passado, na retrospectiva do ano passado, sobre essas tretas judiciais que estavam começando a acontecer em 2023 e se multiplicaram em 2024. Então, temos New York Times, diversos outros veículos grandes processando o OpenAI e diversas outras. Tem a Perplexity no meio disso. A Perplexity é uma startup que tem um buscador com IA, basicamente, já tem algum tempo, é bastante elogiado, mas descobriram ali que eles estão burlando o paywall de vários sites, inclusive a acusação que veículos como a Forbes faz é que ele consegue reproduzir trechos, assim, ipsis literis de matérias e trechos longos, e o CEO lá da Perplexity ficou bolado, disse que esses caras queriam que essa tecnologia não existisse. Então, assim, eu achava no ano passado que nesse ano a gente teria um caminho um pouco mais claro pra isso, alguma decisão, sabe, algo que dissesse o que pode e o que não pode. E não temos, cara, só temos mais confusão e mais caos. Tá só começando. Então, e a última que a gente soube mais recentemente é que tem até editoras de livros entrando nisso, né? A Microsoft teria um acordo com a HarperCollins, que é uma das maiores editoras do mundo, para que os autores permitissem, eles podem optar por aceitar ou não, que seus livros fossem utilizados para treinar modelos de linguagem. Porque, enfim, é aquela coisa, você já chupinhou a internet inteira, mas você precisa de conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade demora, é caro para produzir, você precisa... E é onde já tem. Então, quem já tem? Putz, editoras, publishers de notícias, né, já consagrados e tal. Mas enquanto isso não... Assim, tem esses acordos, né? A galera vai lá e paga e já chupinharam um monte de coisa, mas agora estão pagando alguma, beleza. Mas no fim das contas, a gente ainda não tem um caminho de o que pode e o que não pode, e vai saber se um dia teremos. Do ponto de vista da LLM, já ficou muito claro que mais parâmetros não é o caminho. Sim. Não é isso que vai fazer ficar mais inteligente. Esse modelo de crescimento que a OpenAI usou lá no começo, GPT-2, GPT-3, né, 3.5, ele tem limite. E já vimos algumas matérias aí, o Ian LeCun até compartilhou outro dia uma, meio que dizendo que é isso, já meio que tá batendo nesse limite, precisa de outra forma para melhorar a qualidade dos modelos. Eu acho que eles estão conseguindo, ou pelo menos eles estão conseguindo miniaturizar bastante os modelos, como a gente citou, mantendo a mesma capacidade, o que em si já é um grande avanço. Agora, na questão dos agentes, acho que é um passo além, porque não se trata apenas do conhecimento do modelo, mas sim da capacidade de raciocínio lógico, que é a diferença do GPT-4o, por exemplo, do eu nunca lembro do nome, do O1. Da OpenAI? É O1. O1, que é o que de lógica, né? Isso. Puta, cara, meu Deus, Microsoft na vida da OpenAI.
Enfim, que é o modelo LLM que você usa para perguntar, interagir, ou o modelo que você usa para lógica de programação ou coisas que exigem lógica. A principal diferença desses dois modelos é isso. O segundo, ele foi treinado para aprender pensamento lógico. E isso é muito interessante, porque é meio que ele joga uma resposta para ele mesmo, e aí ele avalia a própria resposta, e ele faz isso algumas vezes até ele cuspir para o usuário a melhor versão, ou a melhor coisa ali que ele pode mandar. Nisso ele vai se autocorrigindo, né? Então, se você pega a versão mini desse modelo, é basicamente a versão full do raciocínio lógico, porém sem todo o conhecimento da versão full. É tipo assim, eu sei raciocínio lógico, mas ele não tem toda a base de conhecimento da versão full. Enfim, por que eu tô dizendo isso? Esses agentes, eles vão ter que ser muito bons nessa parte que eles estão chamando de reasoning, né? Que é raciocínio, basicamente, em português. Sim. Porque se for apenas um if this then that, ou um Zapier, não vai resolver nada, né? Eles têm que ser bons em raciocínio lógico, no sentido, por isso que eu falei de serem generalistas, de qualquer coisa que você dá para eles aprenderem o caminho para resolver. E no momento, se nos modelos a gente está vendo o custo por performance reduzindo drasticamente, nesses modelos é um pouco mais difícil, porque eles ficam falando com eles mesmos até cuspirem o resultado final para você. Então é muito mais pesado do que o modelo comum. É mais energia você não gasta. É, mais lento. Bom, o Josué estava falando das tretas com IA, teve outras tretas judiciais esse ano, a gente gravou alguns Tecnocasts, com o Google sendo condenado como monopólio e a Apple também sendo obrigada, na verdade ela falou que ela abriu porque sim, né, mas a gente sabe que foi por conta de toda a treta lá na Europa. Então, relembra pra gente aí, Josué, o que a Apple alterou esse ano que a gente não imaginaria que aconteceria no passado. Então, vamos em ordem cronológica. A gente começou com a Apple, mais para o começo do ano. Isso é resultado de legislação na União Europeia que obriga certas plataformas chamadas de gatekeepers a mudarem suas práticas, porque tais práticas são vistas como impeditivas de competição. Então, entre diversas outras modificações, a Apple teria que permitir outras lojas de aplicativo no seu ambiente, no iOS, e assim, esse era o principal tópico que já mudaria muita coisa, né? Permitir outras lojas de aplicativo, permitir também métodos alternativos de pagamento, além dos próprios métodos da própria Apple, que a gente sabe que a Apple coleta uma parte de cada pagamento. A Apple liberou isso, de fato, abriu a possibilidade de outras lojas de aplicativo na União Europeia, só que ela fez isso do jeito Apple, que foi estabelecendo uma série de regras que talvez não façam com que as coisas aconteçam, façam que elas permaneçam como estão. Então, as lojas de aplicativo alternativas têm que ser aprovadas num longo processo, as compras feitas por outras formas de pagamento que não as da Apple também vão sofrer ali uma mordida da Apple de uma certa porcentagem. Então a Apple meio que abriu, porque foi obrigada, mas tomou algumas cautelas ali para manter as coisas mais ou menos como estavam. E isso, obviamente, gerou muita reclamação de desenvolvedores, de outras empresas. A Epic Games, obviamente, que é a quem mais reclama da Apple, reclamou bastante, Spotify, etc. E aí a principal reclamação também é a Core Technology Fee, que é uma taxa que a Apple criou visando empresas muito grandes, que têm aplicativos que são muito baixados, tipo Facebook, Spotify, etc. E basicamente, quando baixados de lojas paralelas, depois que bater 1 milhão de downloads, a empresa vai ter que pagar 50 centavos de euro por ano a cada novo download por usuário. Então, é um recado da Apple de que, tipo assim, não, a gente vai tentar manter o controle no nosso ambiente e, enfim, obviamente acusações de todos os lados, né, que a Apple tá fazendo aquele compliance que é de mentira, que não tá de fato se submetendo às novas regras, mas é mais ou menos esse cenário que a gente tem. E nos Estados Unidos também a Apple permitiu meios alternativos de pagamento, mas também cobrando uma parte deles. Então, enfim, são legislações e decisões judiciais que alteraram o funcionamento da Apple, mas a Apple também está fazendo pressão do outro lado para que essa alteração seja o mínimo possível. Sem falar que o Google também anda encrencado por causa do resultado daquele julgamento que estava rolando nos Estados Unidos, né? Só lembrando, era o Departamento de Justiça que pediu oficialmente que o Google vendesse o Chrome, e é uma situação ligada com buscadores, o monopólio que eu já citei. Então, assim, o que a gente tem notado é que, de pouquinho em pouquinho, o tal do DOJ, ele tem partido para cima de gigantes. Já tiveram
casos envolvendo Apple, casos envolvendo Samsung. Agora, o curioso é imaginar que está vindo aí uma nova presidência dos Estados Unidos. Donald Trump deve mexer nisso. Então, se antes a gente até, no TB, chegamos a manchetar, né? O Chrome pode ser separado do buscador do Google. E a dúvida sobre quem compraria, inclusive. Mas com o Trump vindo aí, e o Trump, enfim, com todas as visões dele, os indícios são de que podem não mexer tanto, né, em como essas grandes empresas são estruturadas. Ainda mais ao pensar que nesse governo americano também terá o envolvimento de Elon Musk. Eu tenho uma certa curiosidade de como essa nova administração vai lidar com isso, mas especificamente no caso do Google é interessante porque o processo do DOJ investigando o Google começou na administração do Trump. Então é um negócio que parece ser bipartidário ali, essas insatisfações de políticos com Big Techs. Então eu não me surpreenderia se nada mudasse, assim. Eu acho que tem muito mais a ver sobre não entender como as coisas funcionam na tecnologia, né, do que com a ideologia aqui, nesse caso do Google. Porque, assim, é quase que uma unanimidade entre os especialistas de tecnologia, os investidores e tudo mais, de que não faz sentido essa decisão, né, da separação do Chrome do buscador. Primeiro pela questão de quem compraria, tem isso. Essa empresa que comprar também pode virar um monopólio. Vamos supor que a Apple compre o Chrome, por exemplo. A Samsung, sei lá, qualquer outra empresa de tecnologia, ela também pode virar uma configuração similar à que existe agora, com o Google e o Chrome, né, utilizando dados do Chrome para melhorar o buscador. Então, é todo um movimento, é toda uma grana gasta do Estado americano dentro desse processo, dentro dessa avaliação jurídico das empresas. Então, é uma dor de cabeça gigantesca para todo mundo, para no final dar o mesmo efeito em outra empresa, entende? Então, são soluções meio estúpidas, assim, no final das contas. Para além da venda do Chrome, só complementando, também foi pedido que o Google não possa mais fazer aqueles acordos para virar o default em plataformas como a Apple, Samsung e Mozilla. Então esse era um dos tópicos mais sensíveis do julgamento, então logicamente foi pedido na decisão, mas assim, tinha rumores alguns meses atrás que ia ser mais sério, que iam pedir para separar a empresa completa, vender Chrome, vender Android, tudo. Então no fim das contas a gente teve só o pedido para vender para separar o Chrome e o fim dos acordos de exclusividade. Essa situação toda me lembra ali, acho que todo mundo, né, o julgamento da Microsoft nos anos 90. A Microsoft foi condenada como monopólio também por conta da questão de embarcar o Internet Explorer no Windows e esmagar ali o Netscape e outros competidores. Queriam uma condenação bem grande para a Microsoft, também quebrar a empresa em várias menores, e acabou não rolando isso. Então eu também vejo a possibilidade, me parece assim, provável, que talvez não aconteça nem a venda do Chrome. Talvez seja só alguma outra medida Sim, assim, faz menor, sentido. que só coloca um pouco mais de vigilância ali, coloca algum freio, alguma coisa do tipo, pedindo uma condenação alta para conseguir algo menor, garantir ali alguma condenação. E no final das contas, as pessoas têm que entender também que o Chrome custa caro. Quem quer que compre o Chrome vai ter que rentabilizar ele de alguma forma. O Google faz isso de graça, né? Você usa o Google e ele rentabiliza com seus dados ali para melhorar o buscador. Então, no final das contas, os seus dados também têm um propósito positivo para o usuário, que é melhorar a qualidade do buscador. Tem várias discussões lá em torno disso, mas não deixa de ser o fato que as pessoas recebem um produto melhor de todos os lados, né? Quem comprar isso aí e não tiver um buscador, vai ter que cobrar a assinatura dos usuários. Então, você pagaria uma assinatura para usar o Chrome ou você trocaria de navegador? Então, nessa, você compra um negócio e, no final das contas, vai perdendo usuários porque virou pago. Ou você compra o navegador, cria um buscador e usa ele para alimentar o buscador e aí vira-se outro monopólio. E o Chrome também ele é baseado no Chromium, que é um projeto open source. Então, nada impede que depois do final do NDA aí, sei lá, do acordo para que o Google não tenha um navegador, ele vai lá, pegue, faça um fork do Chromium e lance um Chrome novo, com outro nome. E pronto. E aí vai dar na mesma. Porque hoje, por exemplo, no Safari do iOS, toda busca que eu faço, vamos dizer assim, que uma vez por dia, aparece um pop-upzão do Google. Utilize o Chrome, ele é melhor do que o Safari, parará, parará, parará. E foi assim que o Google conquistou os usuários do Chrome, né? Só que no Windows. Então, é isso. O Google tem os meios para conseguir de novo conquistar os seus usuários e para lançar um navegador novo depois. Por isso que eu falei, é toda uma movimentação do governo, é dinheiro
público sendo gasto em tudo isso. Não tô negando que possa existir formas melhores da economia funcionar, não é isso, mas é só que é um caminho estúpido, que no final das contas você não resolve absolutamente nada e você só queimou dinheiro dos contribuintes ali em uma ação gigantesca que tem mais gosto de ego do governo contra a Big Tech, né, alguma coisa assim, do que de vamos resolver os problemas dos usuários. E já que a gente está falando de regulação, quem teve trabalho aqui no Brasil foram as autoridades relacionadas à parte de contrabando, irregularidades de produtos e por aí vai. Tanto que ao longo de todo 2024 acompanhamos algumas ações feitas pela Anatel, pela Receita Federal, por alguns outros órgãos, principalmente por causa dos eletrônicos irregulares. Faço aqui a ressalva de que irregular é o produto que entra no Brasil sem pagar imposto, sem ter a origem, digamos assim, verificável, o que, inclusive, para muitos leitores do Tecnoblog, acaba sendo até justificável, porque é mais barato. Mas, enfim, isso não acontece, aí não tem assistência técnica, não tem carregador, enfim, não cumpre várias coisas. E, no fim das contas, então, o que rolou? Rolou que as autoridades fizeram mais operações de fiscalização, tem toda uma encrenca específica da Agência Nacional de Telecomunicações com a Amazon e com o Mercado Livre, porque essas duas plataformas lá tem muitas lojas que, quando você vai entrando no detalhe, é assim, são lojas que são registradas em números de CPF, ou seja, nem tem CNPJ, e que fazem movimentações financeiras altíssimas, o que acaba sendo tudo muito estranho. E não preciso nem falar, né, que a própria indústria, as fabricantes, elas também fazem lobby para que essas ações aconteçam. Todo mundo aí com seus interesses postos. Houve uma redução no contrabando. Um cálculo que é feito pela Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica mostrou que o número de celulares, principalmente irregulares, esse número caiu em 2024. Ainda é bastante relevante, mas as coisas estão acontecendo. É o tipo de assunto que, quando a gente entra nele, temos opiniões muito apaixonadas para todos os lados. Imposto é roubo! Então, esse meme é um que aparece com frequência. Agora, o ponto é que está acontecendo e conversando também com pessoas que tocam esses projetos, iniciativas, pessoas do mercado, a impressão que eu tenho é que em 2025 a gente ainda vai ouvir falar muito de operações similares. E até um outro ponto relacionado a isso é que o preço dos smartphones, mesmo aqueles que eram considerados irregulares, esses preços têm subido. Então já não tem sido mais tão atrativo para o consumidor pegar um desses equipamentos, porque no fim é o famoso La Garantia Soy Yo, e nisso, assim, se economizou bem pouco, dependendo da oferta, mas economizou bem pouco. Assim, não vai conseguir acionar a empresa, o celular é para ser um bem durável. Hoje em dia os brasileiros passam de 3 a 4 anos com os smartphones, então você fica meio desassistido. Eu não sei se a conscientização está aumentando. Certamente a pressão da indústria aumentou muito e a pressão das autoridades por conta disso também, mas me parece que existem alguns fatores da própria dinâmica do mercado que tem feito com que esses produtos não sejam tão interessantes. Ponto de vista de preço mesmo. Seguindo agora com a parte de telecom, com o nosso repórter Lucas Braga, a gente vai abordar alguns dos fatos mais importantes do ano envolvendo operadoras. E a gente teve mudanças nos planos de telefonia, 5G, várias coisinhas esse ano. Para começar, teve uma mudança bastante significativa que a gente falou até no Tecnocast 328, o fim dos planos com apps ilimitados. Ou seja, as operadoras removeram as redes sociais ilimitadas, que eram quase que uma tradição nos planos. Todos os planos tinham, né, esses pacotes. Eram muito úteis para os usuários, mas acabou, né, Lucas Braga? Como é que foi esse processo? Relembra pra gente aí. Então, pessoal, 2024 começou, você começou ali o início do ano, verão, férias na praia e tudo mais.
mais. Voltou para sua realidade 1º de fevereiro, o que acontece? A Claro vai lá e reformula o portfólio. Todos os planos controle e pós-pago, que antes tinham lá o que eu gosto de chamar de open bar de redes sociais, simplesmente foi pro limbo. Em vez disso, a operadora começou a incluir ali uma franquia limitada para você utilizar com esses aplicativos específicos. Então, nessa franquia você podia usar Instagram, Facebook, Twitter e outros aplicativos que até então eram ilimitados. Essa mudança começou primeiro no pós-pago e no controle. O pré-pago não tinha essa franquia, tá? E esse corte também chegou no mês seguinte, lá em março, no Claro Flex. A partir de então, todo o portfólio atual da Claro já não tinha mais as redes sociais limitadas e sim essa franquia, né? Essa é uma tendência que a gente já discutia no passado. No ano passado a gente até falou um pouco aqui sobre fair share, que é as operadoras que queriam que as big techs remunerassem, né, pelo uso da rede, que a gente já chegou à conclusão aqui que não faz muito sentido, até porque as próprias operadoras vendiam isso pro cliente, né, assim, como uma vantagem, um chamarisco ali pros planos. Fora também questões técnicas que a gente também já discutiu também que não fazia muito sentido. As teles estavam realmente querendo novas fontes de receita e viu a oportunidade de cortar ali as redes sociais ilimitadas. Com exceção do WhatsApp, né? O WhatsApp continua liberado. O WhatsApp continua liberado em todas as operadoras, inclusive a Vivo, por exemplo, se você for no site deles, não vai ter nenhuma menção de WhatsApp ilimitado. Mas o VoIP do WhatsApp também tá incluso nessa franquia ilimitada? Depende da operadora. No caso, na Vivo é incluído, na Claro também é incluído. A única que cobra é a TIM. Então, se você tem um plano da TIM, aí vai fazer uma chamada de voz ou de vídeo, o WhatsApp vai descontar da sua franquia. Também, operadoras virtuais também descontam, mas aí já é outros 500, né? Mas o WhatsApp realmente permaneceu. Eu acho que se cortassem o WhatsApp, as pessoas iam pegar em armas, iam pra rua fazer... Ia, com certeza. Ia dar ter revolta. choradeira. Porque com as redes sociais em si já teve esse burburinho, né? Então, você via lá na comunidade do Tecnoblog muitas pessoas comentando: eu não vou trocar meu plano nunca, porque eu uso, sei lá, só de Instagram eu uso 5 GB. E eu não quero que isso desconte da minha franquia. Eu não quero ter uma franquia separada. Eu quero ter a liberdade de poder usar à vontade sem me preocupar com a franquia de dados, né? Então, a gente teve a Claro realmente começando esse movimento. Quando foi também em outubro, dia 1º de outubro, a TIM relançou o seu portfólio. Eles já tinham anunciado que teriam mudanças. Na conferência de investidores, eles falaram que iriam reformular o portfólio. Alguns executivos já tinham dado ali uma ideia de que eles também não estavam muito satisfeitos com os planos ilimitados, né? E aí, no 1º de outubro, tanto o portfólio do pós-pago quanto o portfólio do controle também já não tinham mais as redes sociais ilimitadas. Ficaram ainda alguns planos muito específicos para pagamento com cartão de crédito, uns 3 ou 4 planos que ainda, se você quiser contratar ainda hoje, você consegue, mas é aquela coisa meio escondida, assim, não é muito divulgado, sabe? Então, os planos familiares também, que são mais caros, ainda também tem essas redes sociais limitadas na TIM, mas na Claro mesmo, já você não consegue em nenhum plano, nem mesmo em plano corporativo, que também era limitado, agora eles têm a franquia que eles chamam de Extra Play. E aí eu acho importante só a gente lembrar que isso vale para quando o cliente faz adesão a um contrato novo, né? Então, quem tem contrato, até pelas regras de telecomunicações, quem tem contrato antigo e não mexer, vai continuar com as mesmas características, assim, ad eternum, a menos que, sei lá, surja uma nova regra. Então, às vezes as pessoas até se desesperam: nossa, vou mudar de operador. Não! Agora é hora de... Se você tá gostando do seu plano, não mude de operadora. Fica aí, cara. Porque a hora que você mudar, aí mexa, sim não você será respire. pego. Exato, exatamente. E aí eu queria contar um caso pessoal, porque durante muito tempo eu utilizava o plano controle de uma operadora e migrei para outra por causa do pacote com internet residencial e telefonia. E nisso, eu tinha um plano que era com os aplicativos ilimitados e passei para um já nessa nova formatação. Mas é curioso, porque a franquia, pelo menos nesse plano, um plano pós-pago, o que eu precisava na época, é uma franquia tão alta que no fim das contas é como se fosse ilimitado. Sim. Aí eu não sei se outras pessoas que, enfim, fizeram migrações recentemente também passaram por isso, mas a impressão que eu tenho é de que as operadoras estão preparando o terreno, né, de acabar com essa festa do ilimitado, mas ao mesmo tempo, assim, não estão sendo franquias ridículas, ainda mais pro apetite do brasileiro por dados para acessar a rede social. Então, achei assim, eu esperava que a situação seria pior, e no fim, pelo menos no meu cenário, né, acabou sendo uma transição bem tranquila. É muito importante isso que você falou, das pessoas realmente não alterarem o plano.
porque eu vejo muita reclamação de gente, nossa, eu atualizei o meu plano na Claro, atualizei meu plano na TIM, eu perdi as redes sociais ilimitadas e ninguém me falou isso, né? Então, fique bem atento sobre o que você vai assinar e compare muito bem o seu plano atual. Inclusive, quando a gente divulgou aqui as promoções de Black Friday, eu sempre colocava um parágrafo ali no texto para a pessoa realmente avaliar quanto que ela usa de redes sociais para saber se vale a pena mudar de plano ou não. Porque às vezes o plano que você tá realmente é muito bom já e você não consegue contratar algo do tipo. Mas eu também concordo com o que o Taz falou. Não somente com plano pós-pago, eu acho que hoje em dia os planos de telefonia do Brasil estão muito bons, assim, em termos de custo-benefício. Mesmo no pré-pago, você dificilmente consegue alguma coisa com menos de 10 GB, e 10 GB é uma franquia considerável. Se você compara também com outros países, a gente vê lugares ali nos Estados Unidos e na Europa, alguns países da Europa, que você consegue realmente contratar planos ilimitados, e o Brasil está muito longe disso acontecer. Mas tem muitos países que você paga, sei lá, 4, 5, 6 vezes mais do que o brasileiro paga por telefonia, né? Mas vamos seguindo aqui, Lucas, porque tem várias outras coisinhas, senão a gente não consegue citar tudo o que aconteceu esse ano, né? Oi Fibra, Oi no geral, né? Aquela novela da Oi. Esse ano a gente teve venda da Oi Fibra e encerramento do IPTV da Oi Fibra. Explica mais pra gente em que pé que tá isso. Cara, a Oi daria até um episódio só pra ela, né? Impressionante. História da Oi. Dá pra editar um dicionário lá no verbete de crise, você pode colocar como sinônimo, Oi. Né? Porque, assim, eu não aguento mais falar de crise da Oi, porque ela nunca acaba, né? E sempre parece que tá pior. Mas o que aconteceu nesse ano também foi bastante impactante pra empresa, porque, gente, vamos lá, nós, pessoas físicas, você que tá aí ouvindo, a Oi acabou. Vamos ser bem realistas. Porque o que a Oi antes oferecia? TV, internet, telefonia celular, telefonia fixa. Telefonia fixa, estamos em 2024, quase em 2025. Você não usa. TV por assinatura. A gente aí tá cheio de serviço de streaming, né? A Oi ainda tem ali a operação de TV por satélite. Essa realmente continua, não foi descontinuada ainda, tá? A operação que ela tinha por fibra ótica morreu. O que restou ali, então? Celular, que também já foi vendido há alguns anos, então a empresa foi fatiada. Já absorveram, né? Já tá fatiada ali entre Claro, TIM e Vivo. E tínhamos, então, os clientes de banda larga. Esse era o carro-chefe da Oi, então, que sobrou, a Oi Fibra, né? Só que a crise da Oi não acabou mesmo depois de vender a operação de telefone fixa, vender data center, vender antena. E para sobreviver ali, pagar os credores, eles tiveram que abrir mão da sua carteira de clientes de fibra ótica. A Oi Fibra foi vendida para Vital, que é a dona da Rede Neutra, que também atendia a Oi Fibra. Então, exatamente. Se você for parar para pensar, é como se só tivesse mudado de CNPJ. É tudo na mesma empresa, tudo vai continuar mais ou menos do mesmo jeito, tá? Mas quem assumiu foi a Vital, que é uma empresa aí gerida por um fundo do BTG Pactual. Com isso, a Oi ela vai continuar ainda existindo, mas para prestação de serviço de telefonia fixa e prestação de serviço para empresas, né, que é o braço deles de Oi Soluções. E aqui a gente também já emenda num outro tópico muito importante dessa retrospectiva, que é o fim das concessões, tanto da Oi quanto da Vivo, né? A Oi é uma operadora concessionária, ela nasceu ali a partir das teles estatais, com atuação no Brasil inteiro, com exceção do estado de São Paulo. É um regime público de concessão, tinha metas de universalização, tinha que manter telefone público. Depois de muitos anos e muita conversa, um processo indo e voltando, com a TCU, a Anatel e outras instâncias aí do governo, a Oi finalmente conseguiu transicionar de uma operadora concessionária para uma operadora autorizada. Então ela passa a ter menos regras, ela não tem mais aquela obrigação de fornecer serviço em localidade remota. Tem um período de transição, ela vai ter que investir ali alguns bilhões de reais. Quem assumiu essa dívida, inclusive, foi a própria Vital, tá? É o que eu ia perguntar, né? Tipo, você tem que investir bilhões, de onde vai sair esse dinheiro, pô? Mas até 2028 ela tem que prestar serviço de telefonia fixa em localidades que não são atendidas por outras operadoras. A partir de 2028, aí é cada um por si. Você vai ter que procurar uma outra alternativa para se comunicar. Mas vem cá, e os orelhões? Cara, orelhão... ninguém se importa. Você já viu algum funcionando em 2024? Porque... eu acho que, sei lá, só no aeroporto, no máximo. Você já testou algum orelhão em 2024? Porque enquanto era concessionária, tinha uma obrigação relacionada a isso, né? E perdiam dinheiro com o orelhão. Agora, com a autorização, já era. Assim, as operadoras não vão ser obrigadas a realmente manter o orelhão. Esse processo também está acontecendo com a Vivo, tá? A Vivo também é uma operadora concessionária, mas somente no estado de São Paulo. E ela também está transicionando concessão para autorização. Também vai ter que investir ali no
caso da Vivo vai ser em fibra ótica para localidades onde ela não atua, algumas localidades lá que foi determinado pela Anatel, mas a situação financeira da Vivo é muito diferente da Oi. Assim, a Vivo tá muito bem, né, dá lucro, Nadando em dinheiro. Tá realmente nadando em dinheiro, mandando muito dinheiro lá pros espanhóis, então a situação é mais confortável, não corre risco aí dos clientes ficarem sem serviço, né, mas a Vivo tá expandindo fibra ótica com um ritmo bem acelerado, né, então... Lucas, você acha que a marca Oi desaparece? O nome Vital não é um nome assim que pega, né? A parte de consumidor não vai ser da Vital, vai ser uma subempresa da Vital. Eles falam que vão ter até uma muralha chinesa, né? Porque como a Vital é uma rede neutra e ela atende outras operadoras, inclusive concorrentes da Oi, como a TIM, como a Claro, como diversas operadoras regionais, eles fizeram aí essa muralha para ter governança diferente, né? Ter ali, manter a Vital como a empresa de rede neutra. Eu não sei o que vai acontecer com a marca da Oi. Eu acho que alguma marca vai mudar. Eu não sei se vai ser a marca da Oi Soluções, que vai atender ali clientes empresariais, e aí eles cederiam a marca Oi para a Vital, ou se a Client Co, né, que são os clientes de banda larga da Vital, vão ser operados por uma empresa com um nome diferente. Com certeza Vital não vai ser, tá? Acho que realmente é um nome muito ruim para a população mesmo entender, né? Assim, gente, o operador é um nome tão simples como Oi, aí muda para uma que chama V.tal. E a Nucel, Lucas, a operadora do Nubank, a gente fez um episódio recentemente sobre ela, né? E ali até o Taz trouxe um ponto importante de uma pesquisa, se eu não me engano, né, Taz, do pessoal do Nubank, que a maior dor do cliente, acho que 70%, se eu não estou enganado, era em relação ao atendimento, né? Isso, coisas não relacionadas à prestação do serviço, assim, do ponto de vista de infraestrutura. A gente falava ali que é a rede da Claro, então meio que não tem como ter um diferencial a partir da infraestrutura, mas 70% é um número bastante relevante, então pelo atendimento eles conseguiriam ter um diferencial. Já divulgaram alguma coisa? Como é que tá indo? A situação da Nucel não mudou desde que a gente divulgou, né? Inclusive, não conheço ninguém que conseguiu usar. Porque exatamente isso. Ele ainda está em fase beta, né? Então eles estão convidando alguns clientes para serem clientes da Nucel. Você não consegue abrir o aplicativo do Nubank e contratar, ainda não tá nesse nível. Mas assim, ela gerou um burburinho no mercado, principalmente no mercado financeiro, porque você tem ali um banco lançando um operador de telefonia, é um banco relevante, né? Ele está na tela inicial de muitos e muitos celulares do Brasil. Então é uma porta de vendas muito, muito importante, muito significativa. Mas logo depois, o próprio mercado já fez uma análise de que os planos da Nucel não são exatamente atrativos para conseguir desbancar alguma das operadoras tradicionais, né? Claro, TIM e Vivo. Tem texto seu no Tecnoblog, inclusive, comparando os planos da Nucel com os planos de outras operadoras, inclusive com a do Banco Inter, né? Mostrando ali que, bem, é legal, mas não exatamente, não tanto assim. Pode não desbancar, mas não tem potencial para gerar uma receita ali pro banco? Tem potencial para gerar uma receita pro banco. Eu acho que eles vão mergulhar realmente nesses clientes que têm essa dor aí com atendimento, com facilidade de uso. Cara, as operadoras tradicionais, elas oferecem ali o serviço, mas parte de cobrança, de prestação de conta é sempre muito difícil, né? Eu sou cliente de um operador e tenho problema com cobrança absolutamente todos os meses. Eu tenho um grupo comigo mesmo no Telegram só para eu colecionar os protocolos de reclamação. Nossa, porque nunca vem certo. Um grupo? Tipo, você cria grupo separado só pra tipo uma pastinha, colocar né? o tema do grupo? Eu tenho um grupo que se chama Protocolos. E aí eu anoto lá o protocolo, o horário com quem eu gerenciamento falei. dele tá um outro app aí, tá vendo? Mais um app. Mais um app de organização. Pra que aplicativo de notas? Eu prefiro ter ali um grupinho comigo mesmo no Telegram. Né? E assim, rapidão, só pra não esquecer, na Anatel, quando eles fazem aquele acompanhamento de reclamações, cobrança e atendimento, né, e as várias ramificações disso costumam ser os principais. Então, realmente, o povo fica bravo com as operadoras. Na telefonia celular, sim, realmente, a parte de cobrança, de tarifação, é sempre disparado o item mais reclamado, né? E eu acho que a Nucel veio para esse tipo de consumidor, que não quer mesmo ter dor de cabeça com a operadora e tá disposto até a pagar um pouquinho mais por isso. Então, queria só fazer um convite. Se você já tá com a Nucel liberada no seu aplicativo do Nubank, manda um e-mail, escreve pra gente, conta como é que tá. Isso, porque estamos curiosos. Pode ser lá no canal do Telegram. Isso, caixa postal Tecnocast no Telegram ou no WhatsApp, o link na descrição do episódio. Cliente da Nucel, onde estão? Do que se alimentam? Manifeste-se.
Eu quero muito conversar com você, coletar alguns feedbacks aí, tá? Mas falando de coisas que geram dor de cabeça para usuários, e avançando aqui na nossa lista de assuntos, uma questão que muita gente reclama é da cobertura do 5G, né? A gente tem aí notícias que a gente dá no TB frequentemente de novas cidades que estão sendo incluídas, então tá chegando 5G por lá, mas ao mesmo tempo você sinalizou aqui, né, Lucas? O sinal que é bom ainda é pouco. Como é que tá isso, né? Como é que a gente explica isso? Só queria dar um adendo que essa daí dá dor de cabeça pra mim, quando eu não aguento mais falar de 5G no Tecnocast. Toda vez que tem algum assunto de 5G, gente, eu falo, vamos falar sobre isso. Não, 5G não. Por favor. A frequência de 5G, de 3,5 GHz, finalmente foi liberada para todo o Brasil. Então, foram liberações gradativas. Por que não podia liberar tudo de uma vez? Porque esse mesmo espectro ele era utilizado para TV aberta via satélite, que é o TVRO. Teve todo um trabalho ali da Anatel com o GAISP, que é um grupo de apoio ali para poder fazer essa transição e liberação da faixa. Eles faziam isso, teve distribuição de equipamento de televisão para famílias de baixa renda, com instalação de nova parabólica. Então, teve toda uma burocracia, teve um trabalhão para poder liberar essa faixa. Agora, a liberação do espectro não significa que a tecnologia foi ativada pelas operadoras. Tipo, né? tá permitido explorar o espectro ali, a frequência, porém, aí vamos começar os trabalhos. Exatamente. Entre ter o sinal 5G de verdade, cara, aí demora um tempo, demanda investimentos, né? A gente tem ali o cronograma da Anatel, que as operadoras se comprometeram ali no leilão do 5G de meta de cobertura, mas em 2024, por exemplo, não tem nenhuma meta além de capitais de estados. Tá? Então, tudo que for em cidades do interior, em cidades de região metropolitana, fica aí de forma opcional para as operadoras. Então, cada uma vai seguindo ali para a sua estratégia. Eu falei que eu não aguento mais falar do 5G, porque acho que a gente começou a fazer episódios especiais explicando tudo, assim, de 5G, sei lá, 2018, 2019, foi muito antes da pandemia que a gente fez. Eu lembro que a gente estava no escritório antigo ainda do Tecnoblog americana. E depois ainda teve mais alguns episódios detalhando outras coisas e tal. Não tá demorando demais, Lucas? A impressão minha, o 4G parece que foi bem mais rápido, saca? Então, as operadoras dizem que não. As operadoras dizem que a adoção do 5G está mais rápida. Eu, pessoalmente, acho mais devagar. Porque, a adoção pode ser rápida em termos de aparelhos compatíveis. Se você realmente for lá no painel da Anatel e comparar, você consegue ver os dados históricos ali de quando o 4G foi implementado em 2013, 2014. A adoção por celulares compatíveis com 5G realmente está mais acelerada. Agora, em relação à cobertura 5G, hoje a gente tem 842 cidades do Brasil com o sinal 5G disponível. Isso não significa que essas cidades têm 5G em toda a sua extensão. O que eu reclamo sempre é que a cobertura do 5G, né, a área de cobertura, é muito baixa. Tem inclusive um estudo da OpenSignal falando que os celulares brasileiros passam apenas 11% do tempo conectados na rede 5G. E aí depende muito ainda do 4G. Então a gente vê muita propaganda das operadoras, o 5G lá gigantesco, né, nas campanhas, mas na hora de usar, cara, cadê o sinal? Né? As operadoras entraram na moda do Vale do Silício, né? Anuncia as coisas que não estão disponíveis ainda. Tipo a Apple com o iPhone novo, Apple Intelligence, gigante na página. Você compra o iPhone, nem tem esse negócio ainda. Exatamente isso. E isso é muito frustrante, cara, porque a operadora considera a cidade como coberta. Mas se você vai ver o número de antenas com 5G ativados, sei lá, 25% em relação a tudo que tem de 4G. Então aí fica difícil, né? E aí coloca sempre o 5G o quê? Nas áreas mais nobres, nas áreas mais centrais, onde tem maior circulação de pessoas. E aí funciona bem? Ou também sobrecarrega a rede? Cara, onde tem 5G normalmente funciona bem. A grande verdade é essa, assim, pelo meu uso. Eu utilizo as 3 operadoras com frequência, tá? Uma coisa que pra mim sempre surpreende é em shows, que no 4G sempre ficava bem difícil o acesso. No 5G a gente vê que já tá dando uma engasgada, até pela alta adoção, né, de aparelhos compatíveis, mas ainda assim você se mantém conectado o suficiente pra ele mandar uns stories ali do show e tudo mais. O 5G em show eu sou a favor de cair mesmo, desliga toda a rede. Que é pra não ficar irritado, né, Ana? Com a galera com o celular levantado na sua cara, assim, ó. Ai, então, eu fico, mas não fico, porque às vezes eu faço também, fico lá gravando. Olha aí. Ela, enquanto espectadora, tem que se regrar. Mas enquanto artista, aposto que ela quer que todo mundo divulgue. Com certeza, eu quero mais que façam. Mas é frustrante você assistir. Tem aquela galera que leva o iPad, né, pra filmar. Não, gente, limites, pelo amor de Deus, né?
Não, mas tem lugar que não pode nem entrar, né? Tem nas normas lá proibido entrar com tablets e afins. Acho que é justamente por isso. O problema é que os celulares estão ficando cada vez mais tablets, né? Ainda mais com os dobráveis, assim, então... Sim, pega um fold. Lucas, tem um assunto que toda retrospectiva que a gente fala de telecom, você comenta que são as ações da Anatel contra telemarketing abusivo, golpes, etc. E faz pouco mais de um mês, eu acho, que a gente soube que a Anatel tinha adiado o Origem Verificada, que é um novo identificador de chamadas para identificar golpes. Então, enfim, mais um ano que a gente está abordando esse tema dos esforços da Anatel contra golpes e contra telemarketing abusivo. A gente teve TIM perdendo na justiça causa a respeito disso, tendo que pagar uma grana. Como é que tá essa situação? O que a Anatel vem fazendo e por que a Origem Verificada teve que ser adiado? Então, eles não falaram pra gente o motivo do adiamento da Origem Verificada. Pode ser algum problema ali de parametrização e de funcionamento das operadoras. Eu suspeito, e aí é um achismo 100% meu, tá? Que isso tem a ver com a Claro. Porque se você for ver uma reportagem exclusiva do Tecnoblog, uma parcela significativa de clientes da Claro simplesmente não conseguiria utilizar o Origem Verificada pela falta da tecnologia VoLTE, né, que é chamada por 4G. Eles restringem isso apenas para cliente do pós-pago, e aí tem que ligar no operador para ativar. Isso já é uma coisa onipresente aí nas principais concorrentes. Vivo e TIM oferecem isso para todo mundo, mas ali na Claro realmente não tem... a chamada por 4G é uma coisa que a gente pode praticamente falar que não existe, né? Mas a Anatel realmente intensificou nesse ano de 2024 com novas regras mais duras para combate ao telemarketing abusivo. Uma delas é sobre empresas utilizarem uma grande quantidade de números para disparar chamadas, né? Então eles limitaram a quantidade de números que um CNPJ pode ter, e são várias ações para realmente tentar coibir ou diminuir as chamadas abusivas. Nem sempre é possível acabar com isso pela raiz. A telefonia, por si só, ela é um sistema aberto, né? Então, a Anatel consegue limitar até onde dá, mas daqui a pouco as empresas estão começando a utilizar números estrangeiros para fazer as chamadas, e aí não tem muito o que fazer. Mas realmente é um empenho muito grande que eu vejo aí da agência. E só colando um pouco o que você falou, uma apuração que eu tive nos últimos meses, primeiro, que teve uma mudança de diretoria, de superintendência, sei lá, na Anatel, e aí isso deu uma embolada. E também o que me falaram depois é que os sistemas da Samsung e da Apple ainda não estavam 100% adaptados, e aí com isso acabaram dando uma segurada. De toda forma, né, a gente fica na expectativa e a coisa não anda, e depois surge a operadora cobrando por sistema anti-spam, e esse que deveria ajudar não anda, e ao mesmo tempo ninguém resolve a questão dos gerentes de projeto mandando DMs no Instagram. Chegamos aqui no nosso bloco para falar de hardware, no geral, computadores, celulares, lançamentos, e a ironia é que a gente vai começar o bloco de hardware falando de IA. 2024 foi tão o ano da IA que até os hardwares eram hardwares que se vendiam com propostas de IA. A gente teve, por exemplo, aquele tal do iPin, né, o AI Pin, e o Rabbit R1, que prometiam ser os novos acompanhantes, dispositivos que iam mudar ali, né, a forma como a gente interage com a tecnologia, talvez não precisar nem de um celular no nosso bolso, mas fracassaram, assim... retumbantemente. Obrigado, José. De nada. Se precisar de uma palavra muito, muito bacana assim, você fala comigo, cara. Eu conheço um cara. Qual dos dois que era só um Android rodando, tipo, no celular, assim? R1, né? Era o Rabbit. Então, é isso. Palhaçada total, assim. E posso fazer só um adendo? Teve uma feira internacional ao longo deste ano em que eu vi o AI Pin. E, gente... uma coisa é quando você assiste aqueles vídeos de demonstração de Big Tech, vídeos feitos, sei lá, no CAD, coisas assim, né? Renderização 3D, parece uma coisa. É quando eu vi o aparelho na camisa de uma pessoa, né, colado ali por magnético, eu pensei, mas isso aí tem uma cara de plástico... aí, né? Tem uma cara de plástico vagabundo esse negócio aí... Aí você via a projeção na mão da pessoa, uma projeção isso. Cagada. Enfim, por isso que é bom estarmos, né, como correspondentes nesses eventos. Porque quando você vai ali e vê, faz o cara crachar, gente. Assim, mas... tava... triste. Esse aí pelo vídeo já dá pra ver, cara. Mas enganou muita gente. Essa projeção single ladies, né, que você fazia assim com a mão pra interagir, tipo, cara, não, nada a ver.
E ainda tinha que pagar uma assinatura, Isso. lembra? Que dava acesso à internet para uma operadora, assim... Ó, mas assim, teve uma coisa bacana, que até a gente gravou um episódio, estava lá inclusive na cobertura também, né? Que foi a chegada dos PCs com o Copilot Plus da Microsoft. E foi legal a parte de hardware, porque, bom, fazia tempo que a gente tava falando, né, de o Windows rodando com ARM, rodava bugado e tal, então pareceu que aí foi quase que o marco zero. Agora vai o Windows com ARM. Qualcomm apresentando processadores com NPU, esses processadores são super potentes para rodar a IA da Microsoft localmente, né, do Windows, e também ficou no ar que a Intel participaria dessa iniciativa lançando processadores x86 com esses núcleos de NPU. A gente não viu nada muito concreto, pra ser sincero, acho que nem dos Copilot PCs, né? Pelo menos aqui no Brasil, acho que vai demorar um pouquinho ainda pra gente ver isso se popularizando. Inclusive, foi mais agora pro fim do ano que começaram a chegar alguns produtos e tem uma certa expectativa pra CES, que é a Feira de Las Vegas, em janeiro. Mas sim. realmente tem um atraso. Mas o que eu noto é que as fabricantes, elas têm apostado nisso, sabe? Mas tem um grande potencial, a gente sabe que tem, por conta do que falamos até recentemente no episódio da Intel, que é a questão da performance per watt, da arquitetura do ARM, que é muito superior para isso, e por conta do estado da Apple hoje com seus processadores também rodando com a arquitetura ARM, né? A gente tá vendo a lavada que o processador é muito mais rápido, consome muito menos energia, o que é essencial para um dispositivo móvel. Então, só por isso aí, a gente já pode apostar que a Microsoft tem um futuro pela frente com essa iniciativa. Se Copilot Plus vai vingar, se aquela ferramenta, como é que chama lá? Remember lá? Recall, isso. Se, né, vai vingar isso aí também, não sabemos. Mas, pelo menos, chegam processadores melhores, mais avançados também para o Windows agora. Até porque, quando a gente vai lembrar aqui, o mínimo é 16 GB de RAM, 256 de SSD, além da NPU que o Mobilon já citou, né? Então, se isso fosse barateando para linhas que nem sejam Copilot Plus, sei lá, se tiver um Copilot base, para os consumidores vai ser fantástico, conforme você ganha economia, né, de escala e etc. Porque, assim, ultimamente eu tenho usado o aplicativo do ChatGPT no meu computador. E, no momento, eu estou usando o computador da Apple. E fica, né, aquele ícone na barra superior, mas já pensei algumas vezes que o notebook aí, qualquer um de qualquer marca, deveria ter um atalho, que é o seguinte: no trackpad, quando você arrasta da direita para a esquerda, em vez de abrir notificação e outras perturbações da vida digital, poderia, ao fazer isso, já aparecer um chat para você dar comandos de forma muito rápida. Assim, inteligência artificial a um gesto de distância de você. Uhum. Já tentei configurar, já pesquisei, não encontro. Se bem me lembro, o Windows 11 nos Copilot Plus tem esse módulo, mas tem que apertar a tecla Copilot também. Isso. Mas às vezes era meio atrasado, não era instantâneo. Então eu queria alguma coisa instantânea, que às vezes essa fricção de esperar o negocinho carregar ali, às vezes já mata, sabe, aquele centelho da ideia que a gente estava querendo elaborar, conforme a Ana falou, né, quando está querendo destravar alguma coisa. Então, ofereço a minha ideia para as fabricantes, a gente combina um royalty, sem sombra de dúvida, né, porque, enfim, não patenteei, mas está aqui gravado registrado. Aqui. Exato. E, enfim, ter de forma simples para conseguir usar as coisas. Eu imagino que a Apple já deve estar pensando nisso. Um próximo macOS talvez já venha com algo mais nesse sentido, alguma coisa assim, porque obviamente não vai ser talvez não seja o GPT, né? Vai ser um... espero que não seja o Apple Intelligence, porque eu faço ruim, cara. Pois é, mas esse é o problema, né? Eles vão querer integrar o ecossistema próprio. Imagino que seja assim pelo menos a Apple, que é mais fechadinha. Apple Intelligence parece o GPT-2, assim, é muito ruim. Caraca. Ele não entende coisa básica, ele mistura... Não, é horrível. Vocês perceberam que a gente tá criando uma categoria nova de insulto? Caraca, a tua IA é tão ruim que ela parece o GPT-2, tá ligado? Mas cá entre nós, a Alexa não fez nenhum grande avanço nesses últimos anos também, né? Não fez. Ela só é carismática, mas não tem muito conteúdo.
Então, falando em chips, pincelar uma coisa aqui interessante em relação aos Copilot Plus PCs. No evento em que a Microsoft apresentou esses computadores, a Qualcomm estava por toda parte porque os chips Snapdragon X Elite estavam ali sendo utilizados nesses computadores, no Surface e em outros também. Então, a Qualcomm é responsável por esses chips. Esses chips utilizam tecnologia ARM. E, curiosamente, a ARM e a Qualcomm estão com uma treta judicial. A ARM está processando a Qualcomm por utilizar certos designs que estavam relacionados a uma outra startup que a Qualcomm comprou, chamada Nuvia. É até estranho, né? Parece, tipo, na cabeça mistura, tipo, ARM e Qualcomm, mas não, são duas empresas separadas. Exatamente. A Qualcomm não fabrica chips. A Qualcomm pede para os enfim, das instruções, a ARM desenha e isso é fabricado por uma outra ainda, enfim. Mas a Qualcomm comprou a Nuvia, utilizou os designs que a Nuvia já tinha, a ARM fala, tipo, não, você tinha que ter combinado com a gente de novo depois que você comprou. A Qualcomm diz, não, eu não, comprei a empresa, vou usar os negócios, enfim. E aí eles estão nessa treta judicial, que, assim, o resultado a gente não sabe ainda, começou há pouco tempo, mas caso tenha um desentendimento sério entre ARM e Qualcomm, isso é um problema para a Microsoft. Os chips da Qualcomm, os Snapdragon X Elite, são os que estão ali realmente como os principais dessa nova era de Copilot Plus PCs. Então, se tiver uma treta séria entre essas duas empresas, pode ser que resvale na Microsoft. Então, a gente vai acompanhar isso nos próximos meses. E falando em Microsoft, o Windows 10 está se aproximando do fim do suporte. Ele foi lançado há quase 10 anos. É o sistema operacional mais popular entre os usuários de Windows. Em novembro de 2024, ele estava em 61,83% dos computadores. Então, a Microsoft recomenda que você compre um novo notebook com a versão 11. Uma recomendação que ninguém gosta de ouvir, né? Tipo, joga fora. Nossos leitores estão revoltados, a galera das redes sociais estão revoltadas, falando que absurdo. Com razão, e a maioria né? tá falando que vai usar Linux, que não vai mudar nada. Quero ver. Ano do Linux, irmão. 2025. Eu ouço que o próximo ano é o ano do Linux, desde que eu comecei a cobrir tecnologia. E eu não vou falar quando foi isso, Faz tá? 84 Porque anos. o Botox não me permite. Foi em 2008 em um TechEd da Microsoft em São Paulo, que um amigo blogueiro da época falou que usava Linux e era livre. Mas, enfim, a Microsoft está dizendo que ela vai cobrar $30 por ano de suporte extra ao Windows 10. Se você está usando a versão original, né, amiguinho? Você vai ter que pagar esses $30 aí se quiser manter o suporte. Os novos chips da AMD também não terão suporte à versão antiga. Então é isso, tá na hora de trocar o Windows 10. Eu não duvido que eles mexam de novo no prazo, porque esses quase 62% é um número bastante relevante, né? Aí depois dá problema, vem um CrowdStrike da vida aí, e é o nome da Microsoft que vai pra lama, porque no momento todo mundo pensava, o Windows deu pau, só depois foram entender, mas acompanharemos. Então fica a dica do Taz, criem algum vírus muito potente pro Windows 10 que a Microsoft volta a dar suporte. É isso. Eu ouvi também, o Taz disse exatamente isso, foi que você Usa o ChatGPT para criar um vírus muito potente. Isso. É isso. Continuar com o suporte. Mas, olhando aqui pro restante do ano, em termos de hardware, gadgets, aparelhos, o que mais teve que chamou a atenção de vocês, assim, que vocês acham que vale a pena trazer como algo importante do ano? Tivemos alguns novos produtos, tivemos novas empresas. O que vocês colocariam na mesa aí? Eu queria já destacar Ring. Sempre que eu falo do Ring, do Galaxy Ring, no caso da Samsung, nas minhas redes sociais, a galera fica muito interessada em entender o que ele é capaz de fazer ou não. Nisso eu lembro que temos primeiras impressões no Tecnoblog, então já dá para conferir, mas sigo analisando e futuramente pretendo elaborar com um pouco mais de opiniões. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, manda aí pra gente, alguma dúvida. Agora, o ponto é, dispositivos de saúde em miniatura, não sei se bombando, mas certamente disponíveis, o que antes não era uma possibilidade, ainda mais do mercado brasileiro. Quando a gente considera o mercado internacional, aí sim o negócio deslanchou. Esses dias saiu uma notícia de que a Oura, a empresa por trás do Oura Ring, estava com uma avaliação, né, o valor estimado da empresa, caso abrisse capital, era de $750 milhões. Então, assim, muita gente prestando atenção nisso. E é legal ver um novo formato surgindo. Por mais que no caso do Galaxy Ring seja um produto muito caro, mais de R$3.000, deveria custar
metade. Ouch. Quem sou eu para dar preço, né, pro produto dos outros? Mas pra mim... Ué, você é quem vai comprar o produto. Eu acho que menos Tá de caro. R$1.000 um anel, assim. E os leitores também reclamam disso. Até comprariam se não fosse tão caro. Mas o meu ponto é um novo formato para algo que facilita principalmente na hora de dormir. E assim, a gente evoluindo na conversa sobre dispositivos que estão no nosso entorno. É celular, os smartphones premium. Câmeras excelentes, processadores excelentes, mas avanços mesmo ano a ano, isso já não existe mais. Enfim, já é assunto sacramentado aqui pra gente. Uhum. Então, tivemos o anel, o exemplo lá dos outros aparelhos com IA que foram um fracasso. Então, pra mim, um dos campeões do ano é esse tipo de produto. Vamos ver se chegam mais opções, né? E esses softwares também evoluindo, né? Porque essa questão de gadgets pra saúde, há um tempo se fala, muitas coisas já foram lançadas, os relógios já tinham muitas coisas, mas sempre foi uma coisa meio esquisita, né? Meia boca, no sentido de, o rastreamento, né, do sono não é tão preciso. Às vezes também pela ergonomia da parada, você não tinha como ficar com aquilo ali o tempo todo. Então agora com essa adaptação, né, de formato, vai melhorando. É porque também no relógio aquele medo de você bater o relógio, riscar enquanto dorme. Ou fazendo algum tipo de exercício mais, né, diferente. Então agora eu acho que as coisas estão começando a se encaixar nesse sentido. E é muito bom porque nós estamos envelhecendo. E nós, a população conectada digital, está envelhecendo mais. E a gente vai querer aproveitar essas coisas, né? Em relação à saúde, monitoramento de saúde. Então, eu acho isso... Viver melhor, né? Viver melhor, exatamente. Com tecnologia, associada à tecnologia. Então, eu acho que isso faz todo sentido. Acho que tá acompanhando uma curva de envelhecimento da galera que usa mesmo esse tipo de coisa. Então, tá bem legal. Nessa categoria de vestíveis, acho que 2024 foi um ano... deu um gostinho pra gente do que pode ser o futuro, principalmente quando a gente tá falando de Meta com o protótipo Orion. É um protótipo, mas todo mundo que testou falou, cara, isso aqui, isso é o futuro, isso é o que a Apple deveria ter feito, isso é o que todas as empresas deveriam ter feito. Esse protótipo, ele pensou num óculos de realidade aumentada com uma abordagem um pouquinho diferente da Apple, né? Então é um óculos que ele te deixa parecendo a sua tia... Como é que eu falei? A sua tia excêntrica que mora nos jardins e... Enfim, né? Que ele é meio gordinho, grandão, e gosta de arte moderna. Mas, enfim, o principal ponto é que, em vez de ela fazer sistemas de câmera super avançados e monitoramento do seu globo ocular, para daí fazer o pass-through perfeitamente, ela simplesmente colocou uma telinha semi-transparente e aí ele desenvolveu uma tecnologia para exibir as imagens nessa telinha com qualidade. Então o dispositivo ele fica muito menor, ele fica muito mais barato, porém ainda é um protótipo e a Meta não consegue fabricar isso em massa, não tem como. De qualquer forma, todos os especialistas que avaliaram, a própria Meta fala que acha que esse é o dispositivo mais avançado que existe no mundo neste momento, tecnologicamente. Não existe mais nada que chegue aos pés desse dispositivo. Mas ele não é ainda um produto. Esse é o ponto. Se vai ser possível transformá-lo em um produto, até com limitações, por exemplo, de bateria, que, se eu não me engano, não dura nem 2 horas, né, o uso desse óculos. Era bem baixo. Era do protótipo, né? Mas assim, quem testou falou, cara, é muito bom, você enxerga muito bem, a imagem você enxerga muito bem, é impressionante, porque olhando pra ele você não dá nada, mas a hora que você coloca, você fala, é isso, esse é o futuro, esses são os óculos de realidade aumentada que a gente queria, que a gente precisa. Quem sabe em 2025 a Meta consiga apresentar um primeiro produto, quem sabe essa tecnologia barateia ao ponto dela conseguir fabricar em massa, né? A gente vai ter que ficar na expectativa, mas o fato é que isso mexeu com o mercado e já tem vários especialistas falando também que a Apple internamente está falando que vai repensar ou vai lançar uma outra versão de um Vision, talvez não Pro, um Vision Air, sei lá como que ela pode chamar esse óculos. Slim, vai saber, né? Slim. Então, a Meta conseguiu pelo menos mostrar uma outra forma e aí, quem sabe, o mercado pode também tentar seguir essa mesma abordagem. É interessante ver a Meta, dando a cara a tapa, e 2, vivendo essa fase mais cool. Mark Zuckerberg está cool. Ele surfa, ele luta, ele tá com um tanquinho. Douradas. Tá muito legal.
Mas esse momento da Meta é realmente muito interessante, né? Ela saiu de empresa de rede social e ela conseguiu se reestruturar toda em torno da Llama e desses dispositivos também, dos óculos. É uma empresa diferente, né, do que a gente estava acostumado. E ainda nesse campo de óculos, a gente tem o Google também, que tem o projeto Astra, que é um protótipo de óculos inteligentes, que pelo que está aparecendo vai ser semelhante ali ao Ray-Ban Meta. E inclusive o Google lançou uma versão do Android para esse tipo de aparelho, que é o Android XR, que, pelo que saiu na imprensa, vai estrear num dispositivo da Samsung. Então, estamos também a entrada da Samsung nessa categoria de óculos inteligentes. Então, 2025 acho que promete ser movimentado nesse segmento específico que talvez ganhe mais tração, de fato. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos falar da Oppo no Brasil, que já estava aqui, mas teve novidades em 2024, né, Taz? A Oppo veio, aí foi, aí voltou. As pessoas não entendem muito bem. Nem eu entendi muito bem, na verdade. Mas o que eu entendi é o seguinte. A Oppo estava fazendo testes no mercado brasileiro, assim como a Xiaomi já fez durante um tempo, entre outros fabricantes de smartphones, e agora está vindo realmente com força. Então, divulgaram a investida por aqui, falaram da parceria com o Grupo Multi, a antiga Multilaser, no processo de fabricação dos equipamentos, que sempre abre margem para muita polêmica, muitas pessoas criticam, aí os executivos da Oppo dizem que eles garantem a qualidade, né, o padrão de qualidade internacional nas fábricas da Multi, etc, etc, etc. Meu ponto é, eles fizeram um gesto que beneficia o consumidor. A Oppo está dando 2 anos de garantia nos celulares, não é a linha completa, mas modelos de variados valores, e seria bem interessante se a gente visse outras fabricantes oferecendo isso, nessa 2 conveniência. anos é agressivo, hein? Sim, porque o padrão hoje são 12 meses. Se não me engano, a lei exige que sejam 3 meses, né, 90 dias, e a praxe do mercado são 12. E aí eles vieram com essa possibilidade. A gente tem que acompanhar para ver se efetivamente esses atendimentos vão acontecer, se eles vão ter uma rede de técnicos, que é o que eles prometem montar aqui no Brasil, e também é uma forma de diferenciar o produto oficial vendido no Brasil pela operação brasileira do produto que às vezes chega por meios irregulares. Então, se a pessoa comprar no Paraguai, não vai ter esses 2 anos. E casando com isso, rapidinho também, faço ainda o elogio à Hisense, que a Hisense também está apostando mais alto no Brasil, a fabricante de TVs, entre outros itens de casa e tal, e eles também estão oferecendo 2 anos de garantia. Então seria bem interessante, né? Volto a dizer, se víssemos esse gesto acontecer em mais marcas, porque a ideia é que os produtos durem mais. Valorizar o nosso dinheiro, ele já tem tecnologia elevada, e além disso, em respeito ao planeta, né? Que são minerais, coisas tóxicas, enfim, uma série de questões. E com relação ao update de Android, você tem de cabeça, Tasco? Qual que costuma ser o calendário da Oppo? Quantos anos? Não lembro de cabeça, eu tô até na dúvida se eles têm um calendário público. Mas assim, na época que eu tava pesquisando sobre esse assunto, são mais de 2 anos. Mas exatamente tipo a Samsung. A gente dá 7 anos pro Premium e etc. Né? Isso não lembro. Indo agora para o nosso bloco sobre redes sociais, que por si só já é algo complicado de definir, né? O que é rede social hoje em dia e tal. A gente já falou numa outra retrospectiva, se eu não estou enganado, foi em 2022, e a gente começou a sinalizar que o próprio conceito de rede social estava mudando e tal. Assim, um gancho interessante para pensar redes sociais em 2024 talvez seja a palavra do ano. Tem essa brincadeira, não é brincadeira exatamente, mas é divertido ver que o dicionário de Oxford escolhe todo ano uma palavra do ano. E a palavra desse ano foi brain rot. Parecem 2 palavras, mas é como se fosse uma só, né? Brain rot, que numa tradução literal seria podridão mental. Essa é uma palavra que já é bem antiga, foi usada pela primeira vez ali no século XIX ainda, mas ela retornou pra conversa, muito por conta do uso dela no contexto de redes sociais atuais e mais especificamente no consumo de conteúdo curto, rápido, entre aspas, desimportante. Enfim, o que a gente fica horas e horas vendo no Reels, no TikTok, no YouTube Shorts, etc, etc. Então, as pessoas passaram a usar esse termo de maneira humorística mesmo, tipo assim, putz, eu tô há tanto tempo vendo esses videozinhos aqui de algum canal
social sobre whatever, de alguma piada repetida, alguma piada interna que só eu e 4 pessoas entendem, que eu tô com brain rot na cabeça. Minha cabeça tá apodrecida. E eu achei interessante puxar por aí, porque não sei se vocês têm essa impressão sobre redes sociais 2024. Vocês acham que faz sentido pensar que a gente tá numa época de brain rot, graças a essas plataformas de mídia? Ah, sem sombra de dúvida. E assim, houve uma expansão, por exemplo, do mercado de influenciadores. E tem reportagem recente falando que a Mind o principal nome, quando a gente pensa nisso, está passando por um ano difícil, porque saturou. Todo mundo precisa produzir conteúdo, entre aspas. Qualquer coisa vale. Precisa ter isso de um gancho em 3 segundos para captar a atenção da pessoa. Parênteses, rapidão. Eu odeio quando usam a palavra conteúdo, porque não significa nada, então significa tudo. Tudo é conteúdo. Às vezes eu fico pensando assim, tipo, não, tal, o que eu faço no Tecnocast, no Tecnoblog? Não, eu ajudo na produção de conteúdo. E assim, me dá um arrepio, tá ligado? Assim, porque conteúdo, o que é conteúdo, cara? É porque conteúdo é na mesma categoria. Tem a pessoa que vai escrever um livro com uma pesquisa super extensa e tem a pessoa que só tá no TikTok, tipo assim, mostrando o vídeo de cima, assim, ó. Apontando. E pra quem não entendeu, pra quem tá só ouvindo, eu tô fazendo aqueles caras que ficam, aquelas meninas também, né? Tem um vídeo rolando no fundo que já viralizou no TikTok, a pessoa só tá embaixo fazendo careta, tipo assim, apontando pro vídeo, né? Tá vendo isso? Tipo, gente, Sim. produtor de conteúdo. Mas é aquele meme, né? Vamos descriar conteúdo. Já criaram conteúdo demais. A próxima Exterminar profissão conteúdo, do futuro. brother. Eu sou o exterminador de conteúdo. Eu quero destruir conteúdo para que as empresas de IA não tenham com o que ser treinadas. Olha Eu aí. pago pra isso. Emprego do Tem um futuro. nicho. Eu amo um vídeo de umas pessoas aleatórias aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ponte aérea, e aí tá chegando Marieta Severo, que é assim, uma grande atriz brasileira. Sim. A Marieta tá lá com a malinha dela, os cabelos brancos vastos ainda, levando o vento do ar-condicionado do Santos Dumont, e aí as pessoas param e pedem pra tirar foto e tal. E ela, o que vocês estão fazendo aqui? E eles respondem, não, a gente tá gravando com vocês artistas pra colocar na internet, nós somos produtores de conteúdo. Nessa hora, a cara da Marieta vai no chão, ela dá aquele sorriso amarelo e diz, conteúdo. Que legal. E tipo, gente, que vergonha alheia. Assim, Ela é maravilhosa. mico. É quase que produtor de material, né? Porque basicamente É isso, qualquer material. coisa. É um material, não um conteúdo. Engenheiro de materiais. É um novo nome olha aí, para... olha aí. Mas é curioso isso, porque o uso desse termo brain rot está muito associado a esse conteúdo fugaz e de baixo valor estético, valor informacional e etc. Então, quando a gente vê a palavra do ano sendo escolhida por uma instituição ligada à Universidade de Oxford como brain rot, a gente pensa, então, esse tipo de conteúdo é o que reina nessas plataformas, então a plataforma é o lugar das coisas desimportantes. Mas, pensando especificamente no TikTok, teve um desdobramento esse ano que a gente fez Tecnocast a respeito, que mostra que a plataforma é tudo menos desimportante, que é uma lei que passou nos Estados Unidos que pode literalmente banir a plataforma de lá, a não ser que ela seja vendida para algum player americano ou algum player que o governo americano confie. E é uma lei que teve apoio dos 2 partidos, tem a ver com segurança nacional. Então é isso, o TikTok corre sério risco de sair de um dos seus principais mercados. Então é engraçado quando você pensa que a gente tá falando de brain rot como esse conjunto de coisas absolutamente sem valor e sem importância. Mas é tão importante a ponto de o governo talvez banir a plataforma de um dos maiores países do mundo. É muito louco. O diagnóstico que eu faço é de que a gente está tão acostumado e alimentado por besterol que a gente até deixa de ter conversas sobre coisas importantes por causa disso. E nessas, a saúde mental também vai para casa do chapéu, porque é o tempo inteiro sendo bombardeado, ninguém consegue desligar o celular, e aí bate dismorfia, ansiedade. A gente já falou disso tudo aqui. Nossa, dismorfia. Eu já falei mal disso no episódio de Tinder, inclusive, né? Da moda da boca de linguiça. Tipo... Tá fora de controle, boca né, de gente? linguiça, cara de Ozempic, cabeça de Ozempic. De injeção de... É triste, na verdade, né? Porque não é uma crítica no sentido de se cuidar, porque todo mundo tem o direito de querer ficar mais bonito e tal, mas é uma questão que talvez a gente não tivesse preocupado com isso se não fosse tanta comparação também com esse mundo irreal. Então é uma fonte de ansiedade. A maioria não tem acesso a esse tipo de procedimento. Graças a Deus a maioria não tem. Eu sou ateu, né? Mas
maioria não tem acesso a esse tipo de procedimento, porque custa uma grana também. Mas imagina se todo mundo tivesse, né? Ia estar todo mundo bizarramente inchado, e agora pesquisa saindo sobre o uso desses produtos, que demora 15 anos, 20 anos para sair do seu rosto. A ácido hialurônico acreditava que em 2 anos saía. E agora está descobrindo que, na verdade, ele só espalha no seu rosto e ele absorve líquido. Então, por isso que você vai ficando com aquele rosto inchado, né? Enfim, então tem... Eu não Foi sei. esse que você fez? Eu não fiz nada não, bicho. Fala a verdade. Eu sou podre, mas sou podre... É isso, mas sou original, de fábrica. Neri. Podre Neri. Neri. Neri, que é Neri? Não, tem o fake Neri, então é o Neri. Fake Neri. Você não sabe o que é fake Neri? Ai, Mob, depois a Eu gente já passa ouvi os vídeos. esse termo, eu não Ai, lembro. gente. Tá vendo? Eu sou muito roots, nem sei o que é isso. E aí, ouvinte, Neri. você sabe o que é fake Neri? Comenta pra gente na caixa postal. Ensina pro Mob Daddy aqui o que é fake Mob Neri. Daddy. Eu me sentindo velho já. Mas só dando aqui só o estado de coisas, né? Essa lei que tende a banir o TikTok dos Estados Unidos deve entrar em vigor em meados de janeiro, mas antes disso, a Suprema Corte americana concordou em ouvir os argumentos do TikTok. Isso vai acontecer, se não me engano, no dia 10 de janeiro. Então o TikTok vai ter a sua última defesa aí pra tentar se manter. Não sabemos o que vai acontecer. O CEO do TikTok, assim como todo CEO do Vale do Silício, está se encontrando com o Trump para tentar encontrar alguma maneira de salvaguardar o seu negócio. Mas é isso, assim. Talvez a gente tenha, de fato, pela primeira vez, assim, por meio de lei mesmo, uma plataforma de mídia social sendo banida de um país. Tem que ver como essas placas tectônicas do social vão se reorganizar, né? Caso isso aconteça. Porque o Google não tem ferramenta... Quer dizer, tem o YouTube, mas ferramenta própria, assim, talvez o mercado que já não tem tantos players fique com ainda menos. E quem sabe não abre oportunidade para alguém inventar, ou o Orkut, o homem Orkut voltar com o serviço Orkut, né? Porque ele fala promete... isso todo ano, cara. Não, Esquece. é bienal. A cada 2 anos ele fala. 2025 vai ser o ano do Orkut. Pode anotar. E aqui no Brasil também a gente entrou nessa moda de bloquear redes sociais, né? Então teve o episódio ali no meio do ano, aquela treta de ego bizarra que rolou entre o nosso excelentíssimo e amado ministro, vamos falar mal do ministro no Tecnocast, né? Vai que... Cuidado. e o Elon Musk também. Então tem todo o mérito aqui, né? De que pediram dados, pediu pra tirar coisa do ar, e aí o Elon Musk se recusou, mas aí entrou nessa briga de ego entre os dois, e até que o Twitter foi de fato bloqueado aqui no Brasil no dia 30 de agosto. Permaneceu assim até o dia 8 de outubro. Esse episódio, eu falo aqui da briga de ego, né, porque entendemos que tem méritos e corretamente, né, a empresa tem que estar seguindo a legislação do país onde ela está atuando, mas também a gente percebeu vários exageros por parte do país, no caso do Brasil, o ministro, né, colocando multas e regras ali para coisas que não tinham nada a ver com o Twitter. Então, por exemplo, bloqueando aplicativos de VPN, coisa que é utilizada por empresas. Outras empresas que não tem nada a ver também seriam prejudicadas por conta de uma treta que já virou quase que pessoal ali, né, dele com o Elon Musk. Então, foram exageros de todos os lados, e com isso, pelo menos o Twitter ficou fora do ar durante um mês. Tinha também a multa de 50 mil, se eu não estou enganado, o valor era esse, por dia para quem utilizasse VPN para acessar o Twitter, né? Tinha umas coisas assim. Enfim, então rolou um exagero ali, mas ficou fora do ar durante esse período, até que o Twitter de fato se movimentou, resolveu atender aos pedidos ali, às exigências da justiça brasileira, e voltou, foi desbloqueado no dia 8 de outubro. Eu acho que só dando, já que a gente entrou nesse tema, tem também uma visão macro de que se existir alguma dúvida sobre o Twitter ser ou não uma ferramenta política, agora está muito evidente, porque o próprio Elon Musk ele vai participar da administração de Trump, né? Tem a posição lá, Sim. cargo de, como é que é? Não é produtividade, é um outro negócio. Mas tinha a ver com produtividade. É tipo isso aí, eficiência. Então, assim... Não era Doge? Department of Governance Efficiency. É claro que ele escolheu essa... Ele usou a moeda Doge. Nossa, que coisa fantástica, engraçada. Isso é muito engraçado, Musk. Realmente, você é engraçado, cara. Eu tô rindo agora. E o Trump topou, né? Claro. Deus do céu, cara.
Esse mundo tá muito louco. Mas assim, a consequência, uma delas, né, desse bloqueio do Twitter no Brasil, pelo menos, foi a atração que o Threads e o Blue Sky ganharam, né? Então eles ganharam bastante usuários brasileiros e tem crescimento maior dessas ferramentas acontecendo no mundo como um todo, né? O Zuckerberg volta e meia aparece falando que o Threads alcançou um novo patamar de usuários. Acho que o último aí foi 300 milhões mensais e 100 milhões diários. Eu não acredito, francamente, que o Threads chegue nisso tudo, mas de toda forma dá pra ver que tem mais gente usando. Vocês têm usado mais qual? Tô só no Threads. Eu tô usando o Threads quer dizer, o Threads eu dei uma parada, mas na época lá era o Threads. Mais do que o Blue Sky, não consegui pegar o Blue Sky. Entendi. Não, agora eu tô voltando a usar o Twitter. Eu demorei a voltar, agora eu tô voltando a entrar todo dia, mas eu não tava entrando todo dia no meu perfil pessoal. Tava meio abandonado. Aí agora eu tô começando a voltar e tal. Mas eu achei legal porque o Threads, ele encontrou um propósito que é diferente do Twitter. No Twitter é uma velocidade diferente. Você entra ali pra se atualizar e tudo mais. No Threads, você entra pra textão, pra discutir teses da tua cabeça, vozes da minha cabeça que falam tal coisa. Você bota lá no Threads. Threads é esse lugar. E uma vez que você começa a usar dessa forma, é bem legal. Então eu usei bastante o Threads, tenho que voltar, que tô sem tempo. Mas assim que tiver tempo, eu vou voltar pro Threads. Sem tempo pra rede social. Eu tô assim, eu não tô usando nada, cara. Mas você não tá usando nada faz tempo, né? Quem trabalha Mobilon com isso é o não nosso quer usar ermitão isso. digital. Ermitão digital. É porque assim, cara, tá insuportável, a internet tá insuportável. Então assim, eu uso o Instagram um pouquinho, eu uso às vezes mais do que eu gostaria, em finais de semana, pelo menos, porque de semana eu me forço a me ocupar. Então, de final de semana, eu me forço a não me ocupar com o trabalho. E aí eu acabo, né, tô sem nada pra fazer, você acaba mexendo no Instagram. Mas acho que eu uso o Facebook até mais do que qualquer um desses três. O Twitter, o algoritmo, assim, só tem política. Então, cara, não tenho saco, é muito pesado. Você fica puto, eu já desisti de política. O meu só tem show, Mob. Você tem que ressignificar seu algoritmo aí do Twitter. Pois é. O Twitter ele foi muito legal pra mim de 2018, pelo menos até 20 e poucos, porque eu segui uma galera de economistas. Cara, eu aprendi coisa pra caralho no Twitter, assim, sabe? Da galera postando muita pesquisa sobre diversos temas. Então, assim, estudos, coisas científicas, faculdade, e aí um refuta o outro, um estudo que refuta o outro. Então, assim, eu aprendi muita coisa e eu gostei muito dessa fase do Twitter. Mas, aí foi intensificando essa batalha ideológica, né, no Twitter. Então, eu fico mal, eu leio um post, você lê a resposta do post, assim, nossa, não quero isso na minha cabeça mais, sabe? Sai daqui. Então, Threads eu entro às vezes, dou uma fuçadinha ali, só tem menininha postando foto e, 40 anos é velha, eu com 40 anos, sabe? Umas coisas assim, fica, nossa. O Threads tá com Nossa, mas o seu algoritmo é muito ruim, então. Seu algoritmo tá péssimo, Mob. Não, mas eu não acho que seja só o do Mobs, eu acho que o Threads tem valoriza esses conteúdos que são de bait mesmo. Então, aparecem direto, e assim, vários tipos diferentes de baits, esse que ele mencionou é um deles, mas assim, alguém dá uma opinião polêmica falando alguma coisa que é contrária ao que a maioria acha, só que achando que é óbvio. E é óbvio que a galera vai lá em cima e vai discordar, como assim, você tá maluco e não sei o quê. Me parece que até o momento o Threads ainda tá privilegiando muito esse tipo de conteúdo. Eu gosto bastante de lá, mas ainda falta refinar um pouco pra que, assim, esse tipo de coisa que talvez seja meio brain rot não seja tão oferecida, assim, sabe? E o problema é que você clicou uma vez, já era, saca? Ele vai forte naquele tema. Ele não é tipo, vou dar Isso um pouquinho mais. É tipo, toma, você quer isso. Toma 50 posts na sequência só porque você deu um likezinho ali. Likezinho. Não, nem um like. Às vezes você entrou pra ver, clicou pra abrir a foto. Tipo assim, a primeira vez que você é impactado com isso. Fala que 40 anos é velha. Olha eu com 40 anos. Ué, mas o que tem de mais? Aí você clica pra ver. Pronto, já era. Agora, o Twitter, eu acho que foi porque, como eu seguia muito economista, e aí economia tá ligado à política, logo eu devo ter interesse em política. E hoje eu entro muita coisa de política. Então, acabei perdendo o gosto, assim. Não era isso que eu gostava dos estudos, sabe? Todos nós temos como, sei lá, resolução para 2025 passar menos tempo conectados? Sim, acho que essa é uma resolução que tem que ser constante, saca? Cada ano menos. Cada ano menos. Menos conectado, no caso. Isso, cada ano menos conectado. E como resolução, assim, pessoal em 2025, tem a ver com... Não tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com isso. Eu tenho... voltar a ler livros. Eu parei por causa da faculdade, né? Já lia muita coisa. E depois
por conta dos estudos, tinha muita coisa que a gente estava estudando de patente pro TB. Então, agora não. Quero voltar a ler livros. Comecei essa semana de novo, me senti mó bem de voltar a ler um livro. Vamos fazer um clube da leitura? Vamos! TB Book Club. Podemos criar um grupo no Telegram. E um podcast, TB Bookcast. Aí dá trabalho, né? Aí a galera tem que chegar junto e pagar. É isso. Pode ser, assinatura. Olha aí, se vocês gostaram da ideia, mandem lá no Telegram os seus comentários se vocês pagariam pra fazer parte desse book club do Tecnoblog. E, enfim, e tocar guitarra, que agora eu comprei a guitarra dos meus sonhos de criança. E ela tá aqui do meu lado, fechada numa caixa, eu tô esperando acabar a gravação pra abrir. Porém, como a gente chegou na metade da nossa retrospectiva, o próximo assunto Agora a gente vai falar sobre Android e iOS. Qual que é melhor, gente? Vamos discutir isso agora. Não. Vamos falar de metaverso? Isso. Encerra o programa, Ari, agora. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Conta pra gente qual foi o seu destaque de tecnologia em 2024, se teve alguma coisa que a gente não citou, né? E qual é a sua previsão pra 2025? O que você prevê que vai ser uma grande tecnologia, a sua resolução, sei lá. É mais livre mesmo, comenta lá na caixa postal Tecnocast no Telegram ou no grupo do WhatsApp, o link também tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. @Josué de Olive, _ lá no Threads. E @a_na Marques. Este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro no ano que vem. Não temos a data exata ainda, então aguarde que a gente já volta com tudo. É isso, bom final de ano, boas festas e a gente se vê ano que vem. Até lá. Tchau. Tchau, galera. Boas festas, Feliz Natal, bom fim de ano. Feliz Natal! E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.